Fala galera, sejam todos bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou Bruna Rodrigues. Para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, esse episódio aqui é para você que quer aprender sobre inovação e negócios digitais em escala híbrida com a visão de um excelente investidor de sucesso profissional. E você vai bater um papo aqui com a gente junto com ele, porque ele é especialista em tecnologia, marketing, vendas e educação em escala, gente. Ele tá no mercado desde 2010 e com todo o seu conhecimento no empreendedorismo fundou uma das maiores edtechs do Brasil, onde faturou mais de 80 milhões de reais. É isso mesmo. Com mais de 52 mil alunos e 800 empresas transformadas, hoje ele ajuda grandes nomes do digital a continuarem crescendo, estruturando planos de negócios sólidos e modelos escaláveis. Quem é ele, Bruninha? Quem será que Será que esse episódio aqui vai ser daquelas conversas business profundaças? Com certeza, não tenho dúvidas. Então chama ele pra nós. Seja muito bem-vindo, Guilherme Junqueira! Muito obrigado, tava ansioso por esse papo, espero que seja tão fluido quanto nossas conversas de bastidores também. Obrigado pelo convite. Inclusive, já a gente já começou o episódio de hoje ganhando presente. Yes. Olha só que legal. Isso aí. Segundo ele, esse livro aqui, ele vai nos ajudar a potencializar... Como é que é, Guilherme, que você tinha falado? Invista seu tempo para acelerar seu bolso. Olha aí. Quem Sobre nunca? networking. Exatamente. A pessoa vai aprender sobre tempo, dinheiro e atenção. Muito obrigada pelo presente. Valeu. Espero que vocês Requisinhos, gostem. né? Exato, Pra se leia a conectar com as página pessoas. 62, hein? 62, Por favor. importante. Mas olha só, Guilherme, pra gente começar esse podcast com o pé direito, a galera gosta de uma história, que não falta aqui a história, não é mesmo? Uhum. Você falou que você veio, na realidade, de muitos desafios, teve que trabalhar aí com 14 anos. Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa sua trajetória, como é que foi essa sua realidade, e o que você levou de aprendizados que você foi usando posteriormente, né, na sua vida empreendedora aí. Eu sou filho de mãe solteira, comecei a trabalhar muito cedo, justamente para ajudar minha mãe, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, lá no Centro-Oeste, né? Mestre churrasqueiro. É, isso aí, a gente gosta de churrasquinho. Mas lá a economia é baseada no 3G, já ouviu falar? É grãos, gado e governo, é o que dá dinheiro lá. Então, mexer com tecnologia não é uma coisa muito natural para minha terrinha lá. Então, lá eu tive a educação como um grande presente e aposta da minha mãe, pegava toda a minha pensão, investia para eu fazer inglês, por exemplo, que é uma realidade muito diferente, e conseguiu, através dos contatos dela, bolsa de estudos para eu estudar em escola particular. Então, apesar de ser muito humilde, né? Minha mãe, vendedora de Natura, Avon, Abelha Rainha, todas essas revistinhas, para me criar até ela ser concursada, trabalhar em posto de saúde, na área de saúde. E aí eu consegui ver na educação e no trabalho a força motriz para a transformação de vida. Eu sinto que eu sou um grande apreciador dos 3 E's que mais impactam o mundo e transformam sociedades. O E da educação, do emprego e do empreendedorismo. Se juntar essas 3 coisas, é uma força gigantesca para a transformação de vidas e de cidades, pessoas, sociedades. Então, a educação me moldou muito a longo prazo para me ajudar, a ter cada vez mais conhecimento aplicado, e esse conhecimento vira experiência, e aí para de ser só currículo, vira portfólio, que você consegue mostrar seus resultados. Segundo, que trabalho, ele não só dignifica, mas ele ressignifica muitas coisas, Eu lembro, eu de bicicletinha, 14 anos, fui voltar para casa com meu primeiro salário, R$150 por semana eu ganhava. Carregar num caixa de tomate pesada, ralava tudo aqui. Aí eu voltei, eu comprei um chinelo para minha mãe, um short para mim e 2 pastéis. Com o meu dinheiro, sabe aquele negócio com 14 anos de idade? Você ter um significado, e o dinheiro dá isso para você, Ele dá esse sentimento de propriedade e de agraciar todo aquele esforço que você deu. E depois, mais pra frente, eu fui me apaixonando cada vez mais por essa palavrinha chamada empreendedorismo, que ele é realmente o que mais gera, transformação do ponto de vista de renda, transformação do ponto de vista de alavanca, quase uma alavanca social, e aí você vê que as 3 se conectam, Se você criar uma empresa, você vai criar emprego e vai potencializar com que a pessoa continue se educando. Uhum. Se educando, a pessoa vai ter melhores empregos, e um dia ela, com todo o seu conhecimento, experiência, vai poder também criar o seu próprio CNPJ, criar a sua própria empresa. Então, eu acho que eu sou
Fruto desses 3 As, muito grato aí pela minha mãe. E aí minha carreira foi muito nesse sentido, assim, né? Como que eu consigo aprender, estudar e trabalhar meio que de uma forma completamente junto? Se você perguntar pro meu filho hoje, eu falo assim, Theo, o que é melhor, estudar ou trabalhar? Os dois, papai. Legal. Eu sempre pergunto pra ele e sempre fico colocando ele no checkmate, estudar ou trabalhar, estudar ou trabalhar. E aí quando ele tá com dificuldade, não quer fazer tarefa, eu pego um tijolo e uma caneta e coloco do lado dele. Falo, levanta os dois. Fica segurando 1 minuto cada um. Qual que é melhor? O tijolo ou a caneta? A caneta, papai. Então o que você precisa fazer? Estudar ou trabalhar? Os dois, papai. E aí volta. Então porque eu sou essa pessoa. Então eu tive uma origem muito difícil, a educação mudou minha vida. 14 anos começo a trabalhar, com 17 entro na faculdade, saio da faculdade já como trainee da Ambev, fui fazendo muitas experiências durante a faculdade, empresa júnior, a gente estava comentando aqui, todo mundo é meio que das mesmas origens, né, de inspirar ali dentro da própria faculdade um modelo que você não só terceiriza a responsabilidade do seu sucesso para a faculdade, né, você puxa para você projetos, ações, eventos, que eu sempre tive muito metido para fazer isso, né, acontecer. E aí eu saio e vou para a Ambev e lá é uma força transformadora de pessoas, gente, cultura, estratégia, branding. Então eu aprendi muito lá, mas fui no meio desse caminho que eu fui picado pela mosquinha do empreendedorismo e saí para montar minha primeira empresa com 21 anos. Com 2 anos de empresa, quebro. Foi um grande MBA, depois a gente pode falar mais disso, mas é dolorido, viu, gente? Não é algo muito fácil naquele momento, mas depois você toma isso como uma grande lição, né? Ou você acerta ou você aprende. E ali eu aprendi pra caramba, fui trabalhar com software e daí desta experiência trabalhando com software eu conheci, então, a grande complementariedade do profissional de tecnologia, que é o programador, né? Com um profissional de vendas, que era o que eu era. Então, me juntei ali, fundamos uma empresa de software house, né, de aplicativos, que hoje é responsável pelo aplicativo do Rock in Rio, inclusive, então é uma das grandes software houses brasileiras. Saí dali para mudar já para São Paulo, isso tudo em Campo Grande, né, e aí fui para São Paulo para me movimentar ali dentro de um cliente que estava consumindo software, agora eu ia ser um consumidor de software, criando produtos, e a gente criou 16 startups ao longo de 2 anos, e quase todas deram errado. Então, 2 só deram certo, só que uma dessas 2 se chama Banco Neon, é uma das maiores fintechs, um unicórnio, né, bilionário e tudo mais, estava lá dentro da fundação, dentro dessa venture builder que chamava Startup House, basicamente uma criadora de negócios digitais, negócios de tecnologia. E aí, dali para frente, foi só ecossistemas de startups. Então, o que é startup, para quem está nos ouvindo, né? Uma empresa com alto potencial de crescimento que um dia tem um baixo custo e uma escala gigante que acaba transformando ela numa empresa muito valiosa. Então, o iFood é uma startup, o Nubank é uma startup, o Wi-Fi é uma startup. Então, todas essas startups que usam tecnologia como meio para escalar em uma hora de escola, né? Custo de receitas, são empresas que eu aprendi a trabalhar nos últimos 10 anos e trabalhar do ponto de vista de gerar essas empresas, né? Sendo um dos fundadores da ABS, Associação Brasileira de Startups, organizando os maiores eventos para startups do Brasil, vendo nascer cases como a RD, vendo nascer cases como a EasyTax, vendo nascer todos esses que hoje a gente usa, tá no nosso aplicativo, que são brasileiros pelo menos. Eu tive a oportunidade de ver, de ir para fora, de conectar esse mundo e me inspirar para criar a minha. E aí, em 2016, eu saio desse movimento de só fomento para criar a minha própria startup chamada Gama Academy, que nasce em 2016 com o propósito de formar pessoas em tecnologia para conquistarem os empregos nestes mercados que, assim, a faculdade não conseguia acompanhar. O programador que a faculdade forma lá não é o programador que as empresas de tecnologia estão precisando. A linguagem está defasada, a cabeça é diferente, a velocidade, as soft skills. Então, eu peguei e formatei, de fato, um modelo que funcionava e criei uma máquina de formar talentos até chegar nesse número aí de mais de 50 mil pessoas formadas. Cerca de 90% era empregado em até 120 dias. Então, é uma métrica que me dá muito orgulho. Então, de cada 10 pessoas que a gente formava, 9 já saíram empregados ali em 120 dias. Então, é uma coisa muito forte, muito pujante. São 800 empresas que contrataram o nosso aluno. Estou falando do Itaú, estou falando do Magalu, estou falando do iFood, estou falando de gente que
tá assistindo esse podcast agora e geralmente sempre tem um aluno que comenta, pô, eu sou fruto dessa transformação. Histórias de motoboy que viraram programadores, histórias de pessoas que estavam fazendo Uber na época e, pô, viraram profissionais de tecnologia ganhando 6, 8, 10, 14 mil reais e só crescendo, entendeu? Então isso me dá muito orgulho porque foi realmente uma escola que era para o momento certo, na hora certa, e a gente escalou, captou investimento e foi vendido em 2021 para um dos top 3 grupos educacionais do ensino superior listados na bolsa, chamado Ânima Educação, numa transação ali gigante, né, do ponto de vista de EdTechs no Brasil, uma das maiores transações de startups para educação, que é o termo EdTech, né? E finalizei agora, em 2024, a passagem de bastão, que é natural. Quando você vende a sua empresa, você tem ali um tempo ainda de fazer a transição, as conexões, as sinergias, e de lá para cá só estou no conselho, então como um membro ali acompanhando agora essa integração, né? A Ânima é dona de marcas como a HSM, a Singularity, a Anhembi Morumbi, para quem é de São Paulo, né? A Unisul, para quem é aqui de pertinho de Floripa. Então tem 25 marcas, 400 mil alunos, é uma empresa que vale 5 bi na bolsa. Então é um negócio muito grande e foi muito legal ter tido toda essa experiência. E agora eu estou dedicando meu tempo a investir em outros negócios, investir nas próprias empresas startups, abrindo um fundo de investimento, também colocando aí meu tempo e experiência a fim de ajudar, né, infoprodutores que também querem transitar um pouco esse meu mundo aqui de tecnologia, de equity, de um crescimento de uma jornada que talvez você possa vender a empresa depois. Então, um pouco disso que talvez a gente fale aqui. Com Uau, certeza. que currículo, hein? Que currículo. Tô impactada. E é legal que é muito do que você viveu, a sua jornada inteira, você foi, como que eu posso dizer, pulando de mercado em mercado de acordo com o que você ia maturando ali na sua própria jornada, né? Então, você começou ali como trainee da Ambev, mas aí você percebeu que você gostava mesmo do empreendedorismo, e aí que eu queria chegar e voltar um pouquinho, que tem gente que é picado, assim, pelo mosquitinho do empreendedorismo, ou já nasce com essa veia empreendedora. Você acredita que com você foi assim também? Porque, pelo que você falou, desde os 14 anos, você já estava lá indo atrás do seu, né? Sim. Procurar grana, vamos lá, vou comprar um pastel, um chinelo e com o meu dinheiro. Você acredita que foi com você assim também? Ou o que fez você transformar a sua mentalidade em uma mentalidade empreendedora? Sabe quando que você acha empreendedor? Tem 3 filas em todos os lugares do mundo, famílias, nos maiores locais onde nós estamos inseridos desde criança, existem 3 portas. A porta de quem reclama, a porta de quem sugere e a porta de quem resolve. Na hora que você vê pessoas resolvendo qualquer tipo de problema, seja uma fila no supermercado, seja um problema ali na organização do Natal na sua família, ali está nascendo um empreendedor, entendeu? O empreendedor é um eterno indignado, é uma pessoa que não se conforma com o status quo e quer, de fato, sempre transformar algo em um jeito melhor, de uma forma melhor, seja para ele, seja para outras pessoas. E é ali que mora, talvez, a grande faceta do empreendedorismo, porque a gente fica falando que empreendedorismo, às vezes tem empreendedor que é nato, tem empreendedor que é desenvolvido, e eu acredito piamente que a gente precisa conseguir identificar esses sinais que estão dando ao longo do período, e esses sinais aconteceram comigo dessa forma. Eu locava luz de festa. Eu peguei uma luz de um amigo e comecei a alocar luz de festa. Eu comecei a criar cachorro para vender. Eu meio que prestava serviço para algumas pessoas de panfleteiro. Isso tudo moleque, novo. Porque você tá ali tentando resolver um problema e você é a primeira pessoa a levantar a mão. Levantou a mão, resolve, não é para sugerir, porque isso é fácil. Você também começa a ter muita visão, né? Criatividade nesse sentido. E aí, eu acho que nasce ali, assim. E a Ambev, ela é uma empresa que estimula, fomenta o mindset empreendedor. Não necessariamente para você, de cara, já sair e abrir um CNPJ como eu fiz. Mas para você pensar como dono da empresa, para você agir como dono. Para você segurar no pulso do cliente e entender que, pô, não tem essa do, esse não é meu setor, fala lá. Não, vamos resolver. Você vê que tudo se baliza em resolver problemas, seja do seu cliente, seja do seu colaborador, seja de stakeholders que estão ali dentro da sua empresa. Mas para mim, empreendedorismo
é uma questão muito mais de atitude do que de CNPJ. Perfeito. E você comentou aí que você chegou a trabalhar na Ambev, né? De empreender de fato. Então, eu queria saber de você, o que você trouxe de uma empresa tão grande para dentro dos seus negócios, no mercado digital, enfim? Cultura, gestão e branding. A Ambev é uma escola de fazer você entender o quanto cultura não é sobre necessariamente incluir, e sim sobre excluir aqueles que não defendem aquela tese que você está. E isso não é algo ruim. Pelo contrário, é algo que faz com que valores, principalmente dos seus fundadores, das suas lideranças, sejam transmitidos através de ações, que muita gente chama de código de cultura, e que essas ações têm que ser vividas e não colocadas dentro de um quadro. Então, cultura é o que acontece quando você não está na sala. Cultura é a gestão da mensagem que passa a fazer A ou B. É tudo que você tolera ou não tolera. Então, essa escola de cultura e depois muito tempo vendendo para RH foi muito bom para mim, porque eu aprendi demais como perceber o que é fake em relação à cultura, aquelas palavrinhas bonitas para todo mundo ver, mas no dia a dia os fundadores não são walk the talk, não fazem o que falam, não andam, né, suas próprias regras, e não tem jeito, é um espelho, né? E cultura é como se você estivesse olhando no espelho e você tem que ver exatamente aquilo que você quer que as pessoas vejam. Segundo, gestão. Gestão é algo pura e simplesmente básico para quem fez administração como eu, mas que nas empresas é um desafio gigante, porque ele bate na comunicação, ele bate no crescimento, ele bate em como você vai lidar com as pessoas, criando processos para essas pessoas criarem produtos, depois esses produtos proporcionam que você escale processos e consiga seniorizar pessoas. Olha que legal isso. E a Ambev teve uma escola do professor Falcone, né, que é o fundador da própria Falcone, né, que é uma consultoria gigante de gestão, que fez a empresa ser uma empresa mega eficiente, né, investindo onde precisa investir, olhando o longo prazo, mas não deixando de segurar o pulso aqui do curto prazo. Então, eu sempre aprendi que sentar em cima do caixa, né, olhar o financeiro, ter uma preocupação ali no dia a dia com a forma com que seus clientes estão olhando, observando, comprando, entregando, sempre tem muita oportunidade ali, você tem que estar com o faro ligado, né, o ouvido ali atento. Então isso tudo para mim foi escola, foi gestão. E o terceiro e último é o que a gente estava conversando no almoço sobre branding, né, eu acho que uma grande escola e a oportunidade que eu tive, inclusive, de fazer projetos que hoje são conhecidos no Brasil todo, que é da minha turma lá, de trainees da minha época, que chamava Brand Building, que é construção de marca e proteção e blindagem contra concorrentes, que a gente descobriu, inclusive, né, que estávamos em mesas opostas, né, Carol? Uhum. De um lado de marcas, que para mim é uma analogia que eu sempre levo para vários outros mercados. Como que uma Ambev consegue ter a Brahma, Antártica, Skol, a Spaten agora, Becker, né? Pô, como que consegue ter multimarcas, a Budweiser lá e trabalhar independente para cada uma dessas marcas, mas cada uma dessas marcas defende uma tribo, né? A Budweiser tá ali para quem é fã do basquete, NFL, aí a Skol tá mais para quem é fã do futebol, a Brahma tá ali mais para quem é fã do sertanejo, patrocinando os rodeios e tudo mais. Aí você tem um monte de peculiaridades para cada público ali que você vai conectando de uma forma majestosa. E para mim, fazer isso na Gama foi muito importante, porque ao criar a Gama, eu estou falando sobre o raio Gama, que vem da onde? Do Hulk. O Hulk é a maior forma de transformação de todos os gibis. Ele é o Bruce Banner que, através dos raios Gama, vira o Hulk. E o Hulk, para mim, era a grande fortaleza, né? Força, resiliência, que é traduzido para soft skills. E ele também não tem uma parada chamada inteligência emocional, porque ele só se transforma no Hulk quando ele tá puto, quando tá bravo. Só que do outro lado, teve um cara que tinha todas as hard skills, que é perfeito, que chama Bruce Banner, que é o nerdão, o físico, que estudou coisas técnicas profundamente. Quando você fala isso para as pessoas, quando você constrói uma narrativa que tinha a mãozinha do Hulk ali, ó, desenvolvedor, design, marketing, vendas, aí tem o dedão do Hulk que é transversal,
que quer dizer que todos eles precisam de soft skills. Então, você tem 4 hard skills e uma soft skills. Aí você faz essa mãozinha aí, na primeira formatura, um aluno levanta, vamos fazer a mão do Hulk, gente, na hora da foto. Vira um elemento de marca. Que legal. Na hora que todo mundo começa a fazer isso, a gente fala, gente, nas próximas, vamos trazer uma luva do Hulk, vamos botar a camisetinha verde para todo mundo. A galera começou a tirar foto com a luvinha, foto profissional no primeiro dia de aula, de imersão, e colocar no LinkedIn. Caraca. Os RHs começavam a pesquisar e falavam, pô, devia ter um filtro aqui quem tem foto verde. Porque agora eu consigo só no scrolling ali, ó, ir vendo, essa pessoa fez gama, essa pessoa virou um selo. Selo de qualidade, selo de pessoa boa, selo de... Se ela passou no processo seletivo, era 3 mil candidatos para 100 vagas, pô. E aí, se passou, já é bom. Se sobreviveu até o final, porque só sobreviveu 80, a gente ia eliminando as performances que não eram tão boas. Tudo isso é branding. Mas vai explicar isso para um fundador, vai explicar isso para um CEO que na hora vai virar, mas e o ROI? E o CAC disso? Né? Como que a gente vai investir? Isso eu aprendi na Ambev. Porque ele vem no médio e longo prazo, transformando você que é pequeno numa coisa tão grande que mesmo você não vai acreditar que as pessoas e empresas acham que você é desse tamanho. E a Gama sempre passou uma imagem de ser muito maior do que ela é, justamente pelo que eu aprendi na Ambev. Inclusive, você ficou pouco tempo lá na Ambev, né? 1 ano e pouco. 1 ano e pouco, e aí logo depois você começou a fundar a Gama. Ou não? Como é que Clique foi? Bairro. Ah, é verdade. Teve aquela empresa que não Exato. deu muito certo. Meu MBA Verdade. de falir empresas. Verdade. Se você que está nos ouvindo quer aprender a empreender e não empreende ainda, mas está pensando em fazer um MBA, se liga que as matrículas estão abertas no MBA que abrir sua empresa. Basicamente, você vai pegar toda a grana que você ia investir aí, sei lá, 20 mil, 30 mil, que você ia investir em 12, 18 meses, e vai dedicar a criar uma empresa. Tem que criar CNPJ, emitir nota, ter cliente, prestar um serviço, ou criar um produto, contratar funcionário, demitir funcionário. E aí, ao longo desses 12, 18 meses, você vai aprender sobre RH, sobre finanças, sobre comercial, sobre marketing, sobre operações, sobre logística, sobre escala, sobre tecnologia. E aí, sua meta é, no final de 18 meses, quebrar a sua empresa. Se essa meta não der certo, você não conseguir quebrar a empresa porque ela está indo bem, parabéns, agora você se tornou um empreendedor. Você ganha de presente uma empresa. Inclusive, vários infoprodutores podem estar fazendo isso agora, né? Olha lá. Já podem estar vivendo no seu MBA. Talvez, né? talvez eles não saibam, meu Deus, vontade de avisar, né? Tipo, cuidado, o zumbi vai morrer aí. Mas a vida do empreendedor é você saber que Exato. você tá ali disposto a ter riscos, Mas é uma montanha-russa gigante. Mas eu digo, do ponto de vista educacional, você fala, quero aprender a empreender. Daí você vai lá num MBA em Babson, lá, não vai te ensinar tanto Verdade. quanto você criar uma empresa do zero, fazer acontecer as coisas do jeito que tem que ser. Então, eu brinco porque a história da Clique Bairro foi muito isso. Eu era uma empresa de guias comerciais de bairro. Eu queria ser um marketing offline, né, para empresas de bairro ali. Distribuía 5, 10 mil exemplares desses guias que a gente imprimia e entregava nas casas. Aí tinha lá o telefone da padaria, o telefone do pet shop, o telefone de todas as empresas do bairro dele ali que pagaram pra gente pra anunciar ali. E aí, ao longo do primeiro ano, foi muito legal. Expandimos para 5 cidades, 500 mil de faturamento, 12 funcionários e tudo mais. Daqui a pouco começou a chegar o segundo ano. Aí a gente não sabia muito lidar com finanças e não tinha alguém muito bom de finanças, que a gente começou a pegar empréstimo com juros de capital de giro, caro pra caramba. Eu brinco que o banco cobrava tanto imposto, tanta taxa nossa, que o nome da nossa gerente era Natasha. Juro pra vocês, você achar elas aí, fala, pô, Natasha, troca de banco, pelo amor de Deus, porque ficar oferecendo esses juros pros clientes é coisa irreal. E aí a gente foi se alavancando, fazendo coisas que a gente de fato queria entregar muito valor, mas não cobrava, não capturava esse valor. Então isso é um erro também do empreendedor, porque eu me colocava no lugar dos empresários, queria entregar muitas coisas, achava que eu era o Sebrae sem ter o dinheiro do Sebrae, entendeu? Queria ajudar aquele pequeno empreendedor ali a prosperar, a vender mais, a crescer, a contratar mais gente, mas naquele momento eu estava tentando fazer isso cobrando R$70 por cardzinho, R$400 por espacinho, então isso não dava para a empresa parar em pé.
E aí foi quando no segundo ano a gente falou, ó, estamos devendo aí mais 50 mil pro banco, vamos estancar o sangue, vamos conseguir pegar essa grana que a gente tem para desligar todos os funcionários. Peguei meu telefone e reempreguei todo mundo, assim, num espaço de tempo muito curto, assim, porque eram pessoas muito boas e elas não tinham culpa da gente não ter feito uma gestão muito bem feita. E aí eu fiquei me culpando muito tempo, porque, porra, tudo que eu aprendi na Ambev lá era para não fazer aqui, mas em Casa de Ferreira, espeta de pau. Eu brinco que eu tive que procurar um psicólogo muito famoso chamado Homer Simpson, que ele tem uma frase que é assim, a culpa é minha, eu boto onde eu quiser. Então, como a culpa foi minha, eu fiquei escolhendo por muito tempo como que eu botaria essa culpa, e principalmente quando você assume um erro, né? Porque eu tava dando entrevista na TV na época, tava sendo referência nos meus amigos, olha, o cara bem sucedido, que, né, já descolou aí de todo mundo, e achando que tava ganhando rios de dinheiro, mas não tava só tentando fazer uma empresa crescer, mas de certa forma o ego, aquele primeiro ego do empreendedor de primeira viagem, me fez, né, seduzir pelas coisas que eram mais para aparecer do que ser, e aí faz com que a gente também não tome decisões muito corretas e também tenha medo de assumir isso. Eu fiquei 2 semanas indo para o escritório para não falar para as pessoas com quem eu convivia que a empresa tinha quebrado. Caraca. Que a empresa estava fechando, que a empresa, né, não ia atender mais, cliente ligando, eu fingindo que não existia mais. Porque era muito difícil você assumir que você errou. E aí, para mim, o mais difícil ainda foi achar a minha carteira de trabalho, que eu achei que eu nunca mais ia usá-la, e ir atrás de um emprego. E graças a Deus, eu conto isso no livro, de como você se conectar com as pessoas e deixar essas portas abertas, porque você nunca sabe o dia de amanhã. Eu tinha construído um relacionamento muito bom com empresários, e esse empresário em questão, dono da Cigão, Ricardo, me chamou para ser diretor comercial da unidade no Mato Grosso do Sul, para concorrer com a TOTS, com a SAP, com a Oracle, vendendo aqueles software robustos. E aí eu fui trabalhar com ele, e aí é a hora de você flipar na cabeça, ó, não sou mais o dono, mas eu continuo sendo um empreendedor, agora intraempreendedor. Eu vou dar meu sangue para fazer essa empresa dar certo, e não deu outra, né? A gente só cresceu e eu só vim a conhecer meus futuros sócios programadores por conta de trabalhar em empresa de tecnologia. Meu, isso é muito legal porque, como você disse, não é porque você trouxe ali seus aprendizados da Ambev e aí foi finalmente colocar em prática que de primeira já ia dar certo. Precisava ter essa escola toda para que você construísse a sabedoria necessária para aprender o que você não sabia para depois dar um passo maior. Das 3 coisas que eu falei, eu aprendi a lidar muito bem com o cliente para fazer branding e tudo mais. Pegar no pulso, assim, do cliente e entregar o que ele queria, mas aí descolei em um determinado momento querendo entregar mais do que eu capturava. Aprendi a contratar gente boa, a treinar gente boa, a formar gente boa, só que o que eu não consegui fazer naquele momento era gestão. Porque realmente, no livro eu falo, nós temos que separar nossas criptonitas dos nossos Red Bulls. Red Bulls é o que nos dá asas, né? Comunicação, asas. Olha, vocês às vezes inspiram talvez um monte de menina que tá lá travada e fala, nossa, como que elas falam bem? Mal sabe vocês que há 2, 3 anos atrás elas não se viam aqui. Uhum. E hoje é o superpoder de vocês, é as asas, mas tem outros. E tem a criptonita, que é aquele verdinho, aquela pedrinha que o Superman chega perto e fica fraco. Verdade. Perde os poderes. E a minha criptonita é finanças. E eu demorei muito para assumir isso, porque depois que assume, fica bem. Você fica bem. Primeira regrinha do Alcoólicos Anônimos é assumir que você tem um problema. Assume que você tem um problema. E aí a gente às vezes não assume e fica, né, postergando ou tentando se iludir, se enganar e tudo mais. Então, neste momento, eu percebi que, a partir dali, todas as empresas que eu fosse construir, eu precisava mapear as minhas criptonitas e contratar pessoas que tinham nas minhas criptonitas os Red Bulls dela. Perfeitos. Complementares. Complementares. E aí você aprende que você não é... Os próprios Avengers precisam dos outros. E eles são os Avengers, porra. E eles só são os Avengers porque eles estão juntos. Se não fosse, é só o carinha do escudo, o carinha verde, o outro que vira uma formiga, entendeu? Então você precisa ter essa complementariedade para construir coisas grandes, né? Sozinho você pode ir até mais rápido, mas junto você pode fazer coisas muito maiores e mais longas, né? Perfeito. Você sabe qual que é a sua criptonita? Nossa, pergunta Não, porque eu fiquei pensando sobre isso agora. Talvez eu tenha noção. Não, acho que todo mundo tem uma. Não, sim. Pergunta mas precisa pro terapeuta. Você pensar, olhar pra dentro de si é mais complicado. Geralmente, se você falar as 3 da sua mãe ou do seu pai,
Alguma delas é vai sua. refletir. Verdade, é verdade. Nós somos espelhos. Agora, você começou ali, você disse que depois que você quebrou a Clique Bairro, né? Você começou a trabalhar porque você tinha bons contatos, foi chamado para ser diretor comercial, né? Sim. Quando você foi chamado para ser diretor comercial, já era da Gama? A Gama já era um meio de tech? E como que você entrou nesse mercado de formar desenvolvedores? Porque é muito específico, né? Você já tinha um background com isso? Legal. Ou já tinha uma galera que já estava começando a fazer isso e você foi lá e ajudou a alavancar? Ó, da Cigam, aí a gente construiu a Gera, que é uma empresa de software, depois foi para Startup House, aí foi para a ABS, Associação Brasileira de Startup, aí eu cheguei na Gama. Só que olha como a construção é uma costura, né? Na Cigam eu descobri o poder do software, e aí eu me apaixonei e falei, nunca mais eu trabalho com outra coisa a não ser tecnologia. Tecnologia é o futuro. Vejo o que a inteligência artificial está fazendo. Então, desde lá de trás eu já tinha clareza disso. Segundo, através dali eu conheci fundadores e que me proporcionaram o conhecimento técnico, eram 2 programadores e eu era o cara de vendas, né? Vendas, marketing, eu que cuidava. E aí, ali teve uma possibilidade muito grande da gente atuar em mercado de games, então a gente aprendeu sobre games, atuar com SaaS, né? Software como serviço, atuar com produtos para grandes marcas, vendendo para Toyota, para Portal Educação, que depois foi vendido para o UOL, enfim. Então, teve muitas experiências legais de construção de software e principalmente a mais impactante que se conecta com a história da Gama é como a gente contratava gente boa, como a gente rampava essas pessoas que já eram boas, mas eram juninhos, e como a gente recategorizou o que o mundo de RH chama de júnior, pleno e sênior. A gente pegou essas 3 camadas e transformou em 5. Você tem o júnior, o juleno, que é o júnior para pleno, o pleno, o plenior, que é pleno para sênior, e o sênior. Abrindo essas camadas, você consegue identificar que os 2 maiores trunfos dentro de uma empresa, tanto na contratação quanto na promoção, estão nas intersecções. Entre o júnior para pleno, existe esse juleno, que ele tem hard skill baixa, mas soft skill alta. E geralmente a gente bota ele tudo junto, mistura Nescau com leite, aí você não sabe mais qual que é o mais forte aqui, é o leite ou o Nescau? É o hard ou o soft skill? Quando você isola, você vê potencial que você se transforma em potência. E ali foi, eu acho que a grande sacada, porque eu peguei e fiz isso no RH de uma empresa e um dia um amigo, que era cliente, inclusive, chegou e falou assim, cara, não consigo contratar estagiário, Juninho, tão bom de programação como você faz. Você topa que eu pague o salário de um estagiário para ficar 6 meses aí com você? Você treinando ele para ele ser bom e aí você me passa ele daqui 6 meses? Esse é o estalo do modelo de negócio. Esse é o estalo do cliente falando shut up and take my money, sabe? Fica quieto e toma meu dinheiro, porque é neste momento que você cria contextos de empresas. E ali nasceu a Gama. Estava na Gera ainda, com os nossos programadores, um cliente me fala, captura a pessoa boa, forma do jeito que você forma e depois você me entrega. Eu falei, cara, isso é uma escola, porra. Tava ali a grande sacada. E depois de transformar um formato de trabalho em um formato de aprendizagem, a gente cria um método de ensino. E a Gama fica famosa depois por conta disso. Então, olha as conexões, né? Lá na Gera nasce a Estalo. Na Startup House, a gente tentou fazer uma iniciativa lá que chamava... Ai, não vou lembrar o nome. Mas era Start, eu acho. Start. Que basicamente era assim, era um campeonato de ideias, como a gente queria ser uma Venture Builder, cria ideias do zero. Então, você chega com a sua ideia, a gente vai botar aqui 200, 300 mil para validar ela, depois ela vai crescendo, aí ela vira uma empresa à parte, que a gente chama de spin-off. Beleza. A gente queria ter mais ideias, porque tinha acabado as nossas ideias ali. Fomos para a USP. Vamos lá fazer um campeonato de ideias lá com os universitários da USP. Só vinha ideia bosta. Ideia de colar na prova, ideia de fila, ideia de pegar cerveja nas como chama? Aquelas agremiações que eles fazem festas. Ai, meu Deus, como chama? Academia? Não. Sei lá, não, calma. Tipo isso. Tá. Eu vou lembrar depois. Tá todo mundo velho aqui, a gente não lembra de nada. Nossa. Atléticas, gente. Boa. As atléticas. Aí, aplicativo para atlética, não sei o quê. Mas só ideias do contexto da galera que eles estavam vivendo.
E aí a gente foi captar patrocínio para fazer esse evento, e aí as empresas queriam contratar aquela galera. Aí eu falei, olha que dissintonia. Eu tô tentando trazer pessoas com ideias para empreender, e aí eu acelerar, ajudar eles, só que tô tentando capturar patrocínio de empresas que na real não querem que eles empreendam, quero que eles sejam funcionários contratados para empreender lá dentro. E aí a gente revirou o programa e criou um MVP do que seria ali um futuro da Gama para testar justamente aquela tese que eu tinha lá. Então vamos formar a galera para essas empresas contratarem, e aí fizemos uma primeira turma de um modelo muito mais solto, era mais palestras e tudo mais, mas deu muito certo. E aí você vê que essa conexão me leva então depois para a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, que eu era o responsável por selecionar as startups brasileiras que iam para o Vale do Silício e para Austin, em 2 grandes eventos que tinham uma exposição de startups brasileiras. Um era o TechCrunch e o outro era o SXSW, South by Southwest. Lá em Austin, eu olho um stand e tá escrito gigante assim, General Assembly, a escola do futuro, alguma coisa assim. Eles formavam pessoas de tecnologia e empregavam essa galera muito rápido no Twitter, no Facebook, em todas as empresas tech lá dos Estados Unidos. Falei, cara, é isso. Vou tentar ser country manager desses caras. Num outro evento, preparo uma apresentação, aí eu falo, São Paulo, Brasil, a quantidade de helicópteros, olha como a gente é foda, tal. Fiz uma apresentação assim, sabe, express. Juntei com um cara de expansão no cantinho e fui fazendo meu pitch em inglês, tal, falando, eu quero ser country manager de vocês, porque tem muita oportunidade para ter uma escola como a General Assembly lá. Eles cresceram muito com a WeWork, onde a WeWork abria, eles abriam. A WeWork abria, então eles foram vendidos por 490 milhões de dólares. Para uma empresa de RH e educação se encontrando. Uhum. Aí eu falei, cara, é tudo que eu sempre quis, tal, vou ser country manager desses caras. Ele me deu um banho de água fria. Tipo assim, não, o Brasil ainda tá muito distante, a cultura de vocês, quase chamando a gente de meio do mato, sabe? Caramba. Pra não dizer outra coisa. Talvez a gente vá pra lá em 2025 e se vocês, junto com o governo brasileiro, garantir 15 milhões de dólares de receita no primeiro ano pra gente. Eu falei, mano, ele não tá entendendo o que é o Brasil. Não sabe o que é o Welcome to the Jungle, né? Caraca, velho, voltei puto no avião, porque o cara me deu essa banho de água fria, aí falei assim, ó, já que eu não vou ter a GA deles, General Assembly, eu vou criar a minha GA, Gama Academy. E aí crio no avião a tese da Gama, me preparo para fazer todo o processo de transição e sair da ABS ali. E aí toda essa experiência de startups me deu o quê? Acesso a todos os CEOs que seriam meus primeiros clientes. Perfeito. Então a ABS foi o meu canal de distribuição de relacionamento, basicamente. Porque na hora que eu falei assim, gente, eu vou sair e vou fundar uma empresa. Os investidores que eu conheci e me botaram dinheiro ali, porque eu não tinha um puto na época, e eu precisava ali pelo menos validar, tinha acabado de casar, sabe, né, São Paulo, custo de vida caro e tal. Aí eu trouxe ali essa necessidade de ter investimento. Eu conheci na ABS. Eu trouxe a necessidade de saber tecnicamente ou contratar bons professores para ensinar tecnicamente. Eu já tinha conhecido na Gera. Eu precisava escalar muito rápido esse modelo e conseguir ali costurar, né, toda a narrativa que eu entregava para o RH, e eu conheci todas essas empresas lá. Foram os meus primeiros clientes. Eu lembro que eu liguei para o CEO da Simpla, falei, bicho, preciso de 5 mil. Ele, pra quê? Não, para você patrocinar um negócio aqui, eu vou te arrumar 2 talentos muito bons. Cada um custava R$2.500. Eu cobrava o valor do primeiro salário dos funcionários. E aí ele falou, não, tá bom, eu acredito, bora aí. E aí depois eu só cheguei nas outras e fui falando, ô Mélios, eu já fechei ali com a Simpla. Sambatec já fechei com a Simpla. O Rock Conta já fechei com a Simpla. Eu comecei em BH justamente para validar num espaço mais pequeno e tal. E aí depois vim em São Paulo, apesar da Gama ter nascido em São Paulo. E assim começa a costura. Então você vê que o que o Steve Jobs sempre falou é que quando você quer ver uma história de sucesso, olha para trás e conecta linhas com pontos. E é assim que a minha história foi sendo construída. Essas linhas, como a gente acabou de conectar aqui agora, estão entrelaçadas porque cada um dessas passagens, cada um desses modelos me ensinou uma coisinha ou me levou para esse horizonte onde eu estaria. Isso é muito fantástico, porque mostra que a gente precisa estar sempre com a visão holística em tudo que está acontecendo, né? Se você fosse se fechar a um acontecimento ruim que
te ocorreu no passado e, enfim, parasse Exato. ali, você não ia conseguir fazer todas essas conexões e não é nem por causa disso que você faria também esse livro que ensina sobre networking, no final das contas, né? A importância de você fazer contatos com as pessoas certas para acelerar os resultados no seu bolso. Exatamente. E você falou uma coisa engraçada, porque a gente não percebe porque não é intencional. Mas quando a gente tem pelo menos um grande objetivo, a coragem vem de brinde. Você fala assim, porra, aonde que eu tô indo? Se você não sabe, qualquer caminho vai te levar. Agora, se você já tem uma ambição setada, porra, quero construir uma casa para os meus pais, sabe? Aquele propósito que tangibiliza e transborda você. Pode ser um objetivo financeiro, ou pode ser um objetivo de ego mesmo, reconhecimento. Eu lembro até hoje, eu cito o caso de uma aluna, Jana, que ela tinha um objetivo de reconhecimento, e reconhecimento para ela era revista. Não era estar num podcast famoso, não era ser Forbes Under 30, não era ser TEDx Speaker, era estar numa revista, e ela conseguiu. Tava lá na Você S.A., porra, referência de growth hacking, e blá, 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 e tudo mais. Então, para cada um tem um. Mas se você não renovar constantemente as suas esperanças e seus sonhos, você não vai ter mais motivo para se movimentar. Aí você fica lá remoendo a porra do passado, com um monte de vitimismo. Eu podia estar lá, não, eu quebrei a empresa, gente, eu sou um coitadinho. Não, cara, bola para frente. Se você não aprendeu, você deu certo. Então, não existe erro, porra. Só vai pra próxima. Se você fica agora no passado só ficando empurrando com a barriga e tentando não ter um propósito, um sonho, ou achando isso muito errado, ou comparando o palco das pessoas com os seus bastidores, você vai viver numa escada rolante que tá descendo e você não chega em lugar nenhum. Pelo contrário, daqui a pouco você vai cansar, vai sentar e vai procrastinar pra cacete. E se você vive só no futuro e fica, nossa, eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto, eu tenho um aplicativo e não sei o que, bicho, não faz nada com isso. 99% transpiração, 1% inspiração. Então pode ficar assistindo podcast pra cacete, pode ficar anotando, faz mapa mental, faz não sei o que. Enquanto você não levantar a porra da bunda da cadeira e fazer uma parada acontecer, seja um Instagram. Só que eu sou resultado de 3 palavrinhas que me perseguiram ao longo da minha trajetória empreendedora, e eu nunca vou largar elas, e eu tento ensinar elas para os meus 2 filhos. Você é resultado de consistência, de resiliência e de paciência. E são 3 palavrinhas que geralmente elas não estão muito associadas juntas. Consistência é entregar consistentemente o que você se propôs a fazer. Você tem cliente? Entrega o que você prometeu. Under promise, over delivery. Promete menos, entrega mais. Promete menos, entrega mais. Promete menos, entrega mais. Não é possível que fazendo isso 1 ano você seja um Zé Ninguém, seja a mesma pessoa que você é. Não é possível. Seja sendo um estagiário, pô. Vou contar uma história que eu fiz aqui como estagiário na época que eu tava ainda na faculdade, que é bizarro. Eu era um cara do almoxerifado da faculdade, trabalhava na faculdade, e lá era onde a galera depositava meio que comprava, não, né? Pegava os produtos internos que precisava, né? Preciso de água, tá lá no estoque. Tipo o estoque da faculdade. E aí, eu comecei a colocar caixas de papelão, sabe aquelas caixas da Chamex? Em todos os setores com uma plaquinha assim, reduza, reutilize e recicle, que eram os 3 R's lá. E aí botei do lado e falei, galera, guarda os papéis que vocês não usam aqui. Uma vez por mês, eu e a galera da gráfica lá passava e recolhia, guardava no depósito. 1 ano fazendo isso, consistentemente. A gente chegou lá no depósito, foi ver, cara, tinha muito, chamou uma empresa de reciclagem. O dinheiro pagou quase metade da festa de final do ano. Olha isso. Porque a gente precisava comprar, sei lá, pipoca, precisava comprar um monte de coisa, pagou quase metade de uma empresa com 1000 funcionários. Era a porra de um estagiário. Era um estagiário que não foi pedido para fazer aquilo, ninguém me obrigou a fazer aquilo, mas eu fiz porque eu vi um problema, tentei minimamente achar uma solução, fácil de implementar, fácil de, né, continuar, e a consistência deu vazão a uma coisa que deu sucesso. Então, se você fizer um Instagram e postar 1000 vezes sobre uma coisa, 1000 vezes, então fica lá, 3 posts por dia, divide aí quantos que vai dar 1000 dividido por 3, você vai ver o tanto de dia que você vai ficar postando. Eu quero ver você não ter
algo para fazer diferente, mesmo que você esteja Bruce Wayne de dia e Batman à noite, sabe? O empreendedor morcego, que você vai fazer as coisas que você realmente sonha à noite, não tem problema, mas isso tudo é resultado da gente ter consistência, resiliência, que não é sobre tomar porrada, é sobre levantar depois da porrada, é sobre engolir o sapo, ter a inteligência emocional e continuar, e dane-se. Quanto mais você se pensar no que as pessoas vão pensar, pior. A mãe de um grande amigo morreu hoje, de manhã. E na hora que a notícia foi dada, tal, eu fiquei pensando assim, quantas pessoas, se soubessem o que iria acontecer hoje, teriam feito um ontem diferente? Total. Quantas pessoas teriam mudado o seu ontem se você soubesse o que vai acontecer hoje? Isso faz com que a gente ressignifique muitas dessas coisas para a gente ter realmente essa resiliência de cagar pro que os outros estão pensando, fazer porque você realmente se importa, que quer, mas que também tenha um nível, né, de intencionalidade, um nível de racional pelo qual você está fazendo o que está fazendo, seja postando na rede social, seja criando seu infoproduto, seja sendo chamado de blogueirinho pela família, foda-se. Né? Você é resultado das ações que você emprega de maneira constante para ter os resultados de maneira muito tangível, e isso vai fazer com que você tenha cada vez mais bem resultado, porque você vai mudando de ambiente a cada novo resultado que você vai adquirindo. Eu estava fazendo uma analogia, estou fazendo um post lá para focar mais em investidores. Uhum. Percebam que, assim como lá na Ambev, cada marca se conectava com um tipo de tribo, os esportes também se conectam de acordo com a classe quando você vai crescendo. Então você vê, futebol, uma paixão nacional, tal, todas as classes. Mas o golfe não. Não. O tênis não. É verdade. O polo não. Por que você acha que isso acontece? Quanto mais você cresce, mais você vai mudando o seu ambiente. E aí vocês me perguntaram sobre pôquer, vocês me perguntaram sobre tênis. É isso. É sobre as pessoas novas que eu comecei a me conectar, que são completamente diferentes dos meus amigos de infância lá atrás. E nenhum perde o mérito e nem concorre um com o outro. São momentos, estilos e cadências diferentes. E não quer dizer que você não pode estar conectado, né, em ambos. E transitar neles. E sabe por quê? Estar conectado em ambos é conseguir manter um pezinho em tudo aquilo que determina a sua origem, que mostra a sua raiz, que faz você não perder a sua identidade e humildade. Porque a passo que você realmente precisa se reconstruir a cada novo ciclo que você vai dando, e essas oportunidades financeiras fazem você realmente ter outro nível de acesso de pessoas e tudo mais, você manter essa conexão faz você lembrar que você já foi, né, uma pessoa que lutou e tem muito a acrescentar por aquelas pessoas que estão também no seu desafio de crescimento, seja de carreira, seja de empresa e tudo mais. E eu sempre me peguei sendo a mesma pessoa com o porteiro e com o presidente, sempre me peguei sendo a mesma pessoa que não deixa sucumbir aos grandes sonhos. Vamos agora comprar Porsches, relógios, iates, porque no final do dia a gente vai ser comido por terra igual todo mundo, sabe? Todo mundo tem 24 horas por dia, ninguém conseguiu hackear isso. E todo mundo tem um caminho imediato, que é um muro que todo mundo vai bater, chamado morte, que a única coisa que você pode fazer é ir um pouco mais devagar para esse muro, cuidando da sua saúde mental, física, espiritual, se conectando com as pessoas que você gosta, para não estar arrependido quando bater o muro e falar, puta, podia ter falado com aquelas pessoas antes de ter batido no muro. Então, para mim é muito sobre isso, sabe? Como que a gente consegue reciclar e reviver essa resiliência tendo paciência, né? Como que você consegue tomar porrada e levantar e não ficar puto e não querer descontar? Como é que você toma um cano de um sócio e aí no outro dia você investe na startup do sócio? Como que você faz isso? Precisa ter muita sabedoria, né, Mas eu Guilherme? gostei agora um spoiler da página 62, né? É, Entre verdade. amor, tempo e morte. Agora, você trouxe uma sabedoria muito grande nessa sua fala, porque o que a gente ouve muito, e eu concordo, que também entra no que você trouxe também, de você se conectar em ambientes novos, com pessoas novas, e aí por isso você ter acesso a coisas que você não tinha em ambientes antigos e tudo mais. Só que também não excluir a possibilidade de se permitir transitar em todos eles, para você não perder a sua identidade, para você não perder a sua identidade de origem. Porque a gente ouve muito falar assim, se você quer ter novos resultados, mude de ambiente. Eu acredito nisso, eu concordo. Isso. Mas mudar de ambiente não necessariamente significa Deletar. excluir
o ambiente antigo, né? Exatamente. Você olhar pra trás e não, eu não pertenço mais aí. Talvez você não pertença no nível de consciência, mas se você manter o seu pezinho ali, você pode contribuir de alguma forma e isso vai te permitir outras conexões e outro tipo de crescimento. Legal isso. Acho que é uma visão importante e sábia que você trouxe aqui pra gente agora. Eu tenho 2 regrinhas, assim. Primeiro, o 80-20 me baliza muito na vida, assim, sabe? Quais são as coisas que você investe 80% do seu tempo e versus 20% do tempo? E aí você tenta fazer um Pareto. Eu preciso agora ver as coisas que 20% do meu tempo vai gerar 80% do resultado. Cara, isso é muito louco, porque se você vê as suas relações e ambiências precisam ser assim. Hoje você está vivendo 80% talvez num ambiente merda, com pessoas que te deixam para baixo, com pessoas que não te agregam, em talvez uma realidade de família que você fica tentando carregar um peso nas costas que não é seu. Faz constelação familiar, sabe? Você vai ver. Porra, o pertencimento, equilíbrio e ordem é uma coisa que, tipo, tira muitas coisas da gente, infelizmente. Quando você começa a bater esse papo com as pessoas e tudo mais, eu faço 8 anos de terapia com o mesmo psicoterapeuta fodão, o cara já empreendeu, foi executivo, lá. Então ele me entende. Mas ao mesmo tempo, quando eu falo isso, às vezes com um brother que tá começando a empreender agora, o cara, não, isso aí é papo de autoajuda, coach, o cara... então beleza, porque você malha os músculos e não malha a cabeça, não malha o espírito, não malha o coração, tem que malhar todos, né? Então você tem que ter, inclusive, essa cabeça sempre. E aí essa regrinha do 80-20 sempre me acompanhou, porque eu mudar e fazer esse retuning me faz assim, agora eu vou estar dentro desse ambiente 80%, mas eu não vou deixar os 20% porque perde minha raiz. Aí, por exemplo, você volta no Natal, você vai lá comer uma pamonha, aí você vai lá comer um sobá, você vai lá tomar um tereré, coisas da minha terra, da minha cidade, com as pessoas, com a minha família. Então, isso te renova novamente as origens e a raiz, mas não precisa ser talvez 80% do tempo, porque se fosse, só ia ficar tomando tereré, nananana, e com aquele contexto que às vezes não te exige, não te faz ser o mais burro da sala, sabe? E quando você não é que na real tá uma projeção de crescimento e de estímulos para o seu autodesenvolvimento baixo. Então, se você não está se sentindo desafiado pelas pessoas que estão aqui, pelos aprendizados, pela série que ela comenta, o livro que ela lê, pelas pessoas que estão... Você vê subindo, você está ficando, então não vai te estimular a crescer. E o oposto é verdadeiro. Então, para mim é um pouco disso. Essa é a regrinha do 80-20. E o segundo eu ensino no livro o Iceberg Framework, que basicamente entrega, né, o meu formato, que utilizou uma tecnologia gigantesca criada no MIT chamado Excel, para criar um método que eu renovo a cada 4 anos, ciclos de 4 em 4 anos, uma lista que eu coloco as 50 pessoas mais importantes da minha vida profissional, divididas em 5 categorias e alocadas em 5 profundidades. Então eu explico. Eu tinha lá a categoria possíveis sócios, possíveis mentores, possíveis investidores, para botar dinheiro no meu negócio, lá no começo, quando eu comecei isso. Recrutadores, referências e educadores referências, porque eu já sabia que eu ia trabalhar nessa área. Eu listei para cada uma dessas categorias 10 nomes. Desses 10 nomes eu vi numa pirâmide, assim, um iceberg, onde o 1, que é o fora da água, é o superficial, só conheço de nome, não sei quem é a pessoa, não tenho acesso, contato. 2, já me conectei, mas não tenho nem o WhatsApp, não tenho. 3, tenho WhatsApp, já consigo trocar ideia, a pessoa sabe quem eu sou. 4, já temos um relacionamento de amizade, ou de parceria, ou comercial e tudo mais, que tem uma certa cumplicidade. E 5, aí já era, fechou o cerco, tô lá na casa dele, né, no dia do balé da filha, tô lá na apresentação, sou padrinho, daí você vai se conectando. E ao longo de 4 anos, de maneira muito constante, colocando no Google Agenda, eu servia essas pessoas. Eu fiz por ela coisas que elas não me pediram, coisas que elas não sabiam que queriam, coisas que elas nem entenderam que estavam dentro de um flow premeditado, mas de maneira muito do bem. Não é o influenciar pessoas do Dale Carnegie do jeito ruim, não. É, de certa forma, ajudar antes de ser ajudado. Então... Um dos princípios do networking. Dos princípios, mas que não são feitos.
E aí criar um framework ajuda a pessoa a entender finalmente como fazer. Pega 50 nomes, 5 categorias, classifica eles em qual das etapas você tá. Não precisa ser uma pessoa tão distante pro Obama. Beleza, eu posso colocar o Obama na minha lista ali. Mas o que eu vou falar pro Obama quando eu estiver junto com ele? O que eu vou pedir para ele? O que eu vou entregar? O que eu vou contribuir? Onde ele vai me levar? Não é uma das categorias que eu estou. Eu estou no meu 3º ciclo. Eu usei o primeiro e fiz a ABS. Usei o segundo e fiz a Gama. E agora no 3º estou fazendo a investidores. Agora, sabe quem está na minha lista? Neurocientista, porque eu estou fazendo mestrado informal usando o ChatGPT para fazer o meu mestrado em neurociência aplicada à aprendizagem. Doido. Criar uma IA e o cacete. Então, 10 neurocientistas, 5 brasileiros, 5 gringos. Autores famosos. Então tá o Simon Sinek lá. Legal. Não estranhe se daqui uns dias eu tiver aí com o cara do Golden Circle, o cara fodão. Então tá o Adam Grant, várias pessoas que agora eu quero me inspirar e me conectar, porque o meu destino é o que eu respondi para um mentor lá atrás, quando ele perguntou, como que você quer morrer, Junqueira? Aí eu falei, nossa, que pergunta forte. Atropelado não, queimado não. Ele, não, idiota, eu não tô falando de morte física, eu tô falando como que você quer ser lembrado, qual vai ser o seu legado? O que as pessoas vão falar para você quando você não estiver mais na Terra? Quanto tempo elas vão demorar para te esquecer? Aí eu falei, nossa, que pergunta braba. Falei, já sei. Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para uma professora. Eu quero ter uma empresa de dia e dar aula à noite. Então, eu quero ser lembrado por ter sido um educador e um empreendedor. Lembra dos 3 E's lá? O empreendedorismo gera emprego. Já está respondido 2 E's aqui. E educação transforma vidas de médio e longo prazo. E aí, quando você começa a fazer isso e começa a conectar, né, com esse passo a passo, né, do Iceberg Framework, como você recicla ele a 4 anos, porque é longo prazo, você entende que às vezes uma pessoa que estava lá, e eu falo dessa história, né, eu era muito fã de um cara que começou a falar sobre tecnologia há muito tempo num blog, achei que nunca ia ver esse cara, comecei a servir ele, sabe como você serve alguém? Comentários inteligentes no post dele, chamando atenção, divulgando quando você vê que a pessoa está tentando vender alguma coisa, achando bug no site dele, mandando notícia que é sobre o mercado que ele está estudando, sobre as áreas que eles estão indo, trazendo insights para o negócio dele, estou trabalhando para você. E eu tinha isso no meu Google Calendário. Hoje é o dia de falar com Yuri Gitarre. E aí esse cara, que era uma fera, um fenômeno, colunista da Exame e tal, um dia me responde, putz, abertura, foi pro nível 2. Aí, um dia eu chamo ele para ir num evento, para dar palestra. Ele topa. Caramba, quem que foi buscar ele no aeroporto? Quem levou ele para almoçar? Quem construiu o relacionamento com ele? Quem ele virou referência para me perguntar depois de outras pessoas que ele gostaria de investir? Eu. E aí eu já fui pro nível 3. Passa 4 anos, a gente está trabalhando junto num projeto, trazendo palestrante pro Case, que é o maior evento. A gente botou 8 mil empreendedores dentro de um evento e esse cara tava lá me ajudando a chamar os palestrantes gringos e tudo mais. E aí um dia eu tô lá na casa dele fazendo minha famosa picanha invertida, lá na churrasqueira dele, pro Theo, pra Maia e pra Dimitra. Os 2 filhos e a esposa dele na casa dele, depois de 4 anos. Olha isso. Era um cara que eu só era fã. Ou seja, networking da maneira correta é consciente, é consistente e é contundente. Consciente é eu sei para quem eu estou servindo. Intencionalidade. Intencionalidade, usar seu tempo a favor de. Consistência significa ter critérios, métodos e formatos de frequentemente estar conectado e servindo a essas pessoas que você já sabe quem são. E por fim, contundente. É saber qual é o momento de solicitar aquela suscetível grandes momentos de favor que você fez para as pessoas, e isso vai virar como uma dívida. E isso faz com que o network seja algo muito de troca, de valorização, de você às vezes ter um saldo muito mais positivo do que negativo. Perfeito. E geralmente as pessoas fazem o oposto. Olha o prefácio do meu livro. Quantas pessoas talvez queiram escrever um livro e colocar o Bernardinho para escrever o seu prefácio? O multicampeão, referência em liderança para todas as gerações que viram, ele vai e escreve o meu prefácio. Óbvio, com a minha solicitação, com a minha ajuda, o meu convite.
Só que a nossa relação de construção começou como eu aluno na sala dele. Começou num framework que você construiu. Exato, eu estava como aluno aprendendo liderança para ser um líder melhor para minha própria empresa, aprendendo com um cara que eu só via na televisão. E chamei a atenção desse cara, olha lá, ó, tempo, dinheiro e atenção. Chamei a atenção desse cara, ajudando, servindo, se conectando, trocando, impulsionando, indicando coisas para ele ao longo dos últimos 2, 3 anos. E aí, quando foi na hora que eu precisei, eu falei, Bernardinho, eu queria ter a honra de ter você escrevendo o meu prefácio. Tá aqui meu manuscrito, tá aqui o livro que eu vou escrever, queria que você revisasse, escrevesse o que você considera para o leitor ver, e ele topou. E olha que legal o exemplo de contundência. É na hora certa. Agora, se ficar queimando cartucho, Não. se ficar, né, apresentando pessoas que não vão agregar, ficar passando contato sem perguntar para as pessoas que você pode passar, fazer com que as pessoas que você conecta cresçam juntas, né? Vocês aqui no almoço, não, vou te conectar com fulano. É isso. Estão servindo. Vai virar uma moeda, uma dívida. E isso faz com que você saiba a hora certa de ter contundência. É muito parecido com que o Anderson Silva é o maior striker de todos os tempos do UFC. Tipo assim, de cada 10 socos que ele dava, ele acertava 8, sabe? Uhum. Então, seja um striker na sua vida profissional também. Só tente e faça um movimento quando você tenha quase certeza que você vai acertar. Perfeito. Porque senão você vai ser uma pessoa que vai estar rebaixada ao pedir e não ao servir. E quando a gente inverte isso e chega em pontos diferentes, não como fã, não como, meu Deus, me dá um autógrafo, ou não. Putz, como eu sempre digo, né? Se você às vezes quer o tempo de uma pessoa, você quer estar lá no... Você é muito fã do Joel J. Como que você faz para ter o tempo dele para você? A atenção dele para você? Você tem que trocar por uma coisa que chama dinheiro. Mas, por exemplo, você deu aqui princípios de networking pra gente, inclusive muito bem colocados. Mas eu fico pensando, mas você falou que a galera normalmente não faz dessa forma. Por que você acha que elas não fazem? Porque talvez elas desconheçam, ou porque as pessoas entendem ou ensinam de outra forma? Como que faz para emagrecer? Fazer um déficit calórico aí, né? 2 coisas. Malhar. Treinar e comer pouco. Comer bem, Ok. saudável, e atividade física. Quantas pessoas você acha que sabe que é isso que precisa para emagrecer? A maioria. O óbvio, né? É meio óbvio, não é? E por que você acha que as pessoas não fazem? É verdade. Porque dá trabalho. Tudo que dá trabalho gera resistência. Tudo que gera resistência nos mantém na zona de conforto. Tem um físico multipremiado, que foi Nobel e o caramba, chama Feynman. Ele fala que Richard Feynman, ele criou um método de aprendizagem muito legal, baseado em repetição, e você explicar para uma criança, você quer aprender uma parada técnica muito difícil, aprende, estuda, vai e explica para uma criança e depois repete. E fica fazendo isso. Então, muito legal. E ele, ensinava física quântica, ensinava coisa muito complexa e tal. E aí ele fala que, assim, toda a teoria de aprendizagem, na nossa cabeça, pensando em cognitivo mesmo, ele tem como se fosse uma linha, assim, uma bolinha. E o teto hoje, do normal de aprendizagem, do zona de conforto, é 70%. Então, enquanto você tá ali no 70%, você tá aprendendo de uma maneira easygoing, tá indo, mas não tá sofrendo. Quando você começa a sair dessa zona de conforto, desses 70%, é a hora que você começa a aprender de verdade. Por que você acha que a gente aprende, às vezes, com coisas que são inesperadas, são ruins, são tristes, são coisas que, às vezes, são até traumáticas? Por que a gente aprende? Porque ela rompeu. Pum. Não era esperado, rompeu. Então, o Feynman fala muito disso. Então, enquanto as pessoas não entenderem que se elas ficarem fazendo tudo que todo mundo está fazendo, do mesmo jeito, na mesma hora, na mesma proporção, não vai gerar esse furo dos 70% para gerar o desconforto, e o desconforto vai fazer uma aceleração bizarra de aprendizagem, as pessoas não vão conseguir elevar os seus caminhos. Então, se está complexo, fatia, diminui, mas tenha consistência. Entre volume e consistência, fique com consistência. Significa que você agora que está nos ouvindo pode ter um desafio de 21 dias com 10 nomes, servindo a esses 10 nomes em algumas categorias, 2, 3 categorias. Pega, faz isso. E o que você precisa fazer? Organização. Uma agenda, um Google, pesquisar, fazer esses métodos que eu falei e conseguir servir essas pessoas, as 10 pessoas que você colocou na sua lista.
Acredito e você que... tem Durante 21 vídeo, dias. né, no YouTube falando sobre isso, Tenho, do desafio do Excel. tenho. Exatamente. Acredito que essa seria uma das coisas também que o empresário, o empreendedor que possa estar nos assistindo, nos ouvindo, precise fazer para crescer e se desenvolver dentro do business dele, né? Mas o que outras coisas mais você vê depois de ter construído a sua jornada e depois de sua experiência com um olhar mais maduro do empreendedorismo, da sua experiência com networking, que um empreendedor jovem, um empreendedor novo pode fazer para crescer e desenvolver os seus negócios, principalmente se tratando de negócios digitais? Networking a gente vê que é um assunto sempre muito bem falado, só que você muito bem colocou aqui. Acho que foi uma das melhores aulas de networking que a gente já teve aqui nesse KiwiCast, muito legal. Mas o que além disso o empreendedor jovem pode olhar para desenvolver os seus negócios? O romantismo, ele precisa casar com o pragmatismo. E geralmente quando a gente começa a empreender, a gente é dominado pelos 3 Ds. É o D do desejo, aí o D da determinação e o D... Esqueci o terceiro D. Desejo, determinação e disciplina. Disciplina geralmente é o último, né? Uhum. E aí quando você vai evoluindo e ficando mais maduro, entendendo um pouco uma divisão de longo prazo, entendendo para onde você pode ir, mapeando o mercado, entendendo os movimentos de empreendedores que no começo só te trouxeram por impulso, por necessidade ou por oportunidade que você viu ali, você vai transitando entre esses 3 Ds. Você começa a ser o D de determinado, porque, eu preciso fazer, não importa se eu quero, porque o desejo está muito mais relacionado à paixão. E aí depois vem a disciplina. E hoje, com a maturidade que eu tenho no tamanho das empresas que eu construí, eu entendo que o D número 1 é o D da disciplina. Depois o da determinação e, por fim, o do desejo para ter tesão na segunda-feira. Tem um capítulo do livro que eu falo assim, ó, se você tem síndrome da vinheta do Fantástico, saiba que você tem que mudar de emprego. Sabe o que é isso? É chegar no domingo e você ficar com aquela tensão, sensação, né? Puta, que merda, Já senti isso, amanhã é cara. segunda-feira. Já senti isso. Isso chama síndrome da vinheta do Fantástico. Faz 3 anos e meio que eu não sinto isso. Eu também Aí, não ó. sinto isso. I'm sorry. Então é síndrome do tesão da segunda-feira, de porra. Né? Por que muita gente fala sextou e não fala segundou? É verdade. Porque não gosta da segunda. Porque segunda é um dia, né? Puta, eu tô indo enfrentar a forca. Uhum. Porque o trabalho foi construído para simplesmente ser uma troca entre tempo e dinheiro. Quando você ressignifica e coloca um negócio ali chamado propósito, coloca um negócio ali chamado desafio, quando começa a reequilibrar o que a gente tem de finanças, de desafio pessoal e de qualidade de vida, você vê que nunca vai ter um equilíbrio. Equilíbrio é utopia. Se você tá jovem, pode dar seu sangue, cara, que se foda o horário. Rebenta, trabalha. Ai, você tá contra os horários da CLT? Não, gente, cada um faz o que quiser. Qual é o seu trabalho depois do trabalho? Qual é o seu trabalho depois do trabalho? O que você vai fazer depois que você trabalhou? Você vai continuar investindo em você, porque é você que vai estar ganhando. É como se fosse um jogador de futebol e o passe dele equivale a quanto mais aprendizado ele tem. E hoje aprendizado é muito melhor ter ele realizado, executado e gerando resultado do que diploma. Pega seu diploma e põe no LinkedIn, ninguém tá nem aí. Agora pega o seu diploma, executa dentro da empresa que você tá, da oportunidade que você tem, aí você vai ver que as pessoas vão estar aí. Ah, foi você que criou aquele projeto? Nossa, foram vocês que tiraram o KiwiCast do zero e transformaram nessa potência? Uau! Você acha que se você tivesse feito um curso de podcast com Joe Rogan, aprendendo sobre os microfones mais fodas, como entrevistar, vocês estariam com tudo isso que vocês têm? Não tem. Você entende? Essa é a diferença. Então, para mim, assim, empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo, casem o pragmatismo do resultado com o romantismo do propósito. Não adianta só ficar brisando, meu Deus, eu vou transformar o mundo, vou trabalhar com o que eu quero. A maior falácia do mundo é follow your passion. Siga a sua paixão, você vai fazer um monte de coisa ruim, coisa chata que você não gosta para seguir a sua paixão. É verdade. Né? Fazer o roteiro para estar aqui talvez não seja tão legal quanto estar aqui, mas precisa fazer o roteiro. E às vezes a gente não gosta de fazer isso, e a gente precisa fazer. Então, para de ficar se iludindo só com o romantismo de vou fazer o que eu amo, então vai lá tocar música sendo desafinado pra cacete. Vender sua arte na praia. Vender sua arte na praia, vamos lá, miçanga, paz Nada e amor. contra.
Mas tem o lado do pragmatismo do resultado. Você ganha o que você gera de resultado. Para de reclamar que seu salário está baixo. Vai lá e faz o salário aumentar. Como que você faz isso? Dá mais resultado aqui. Ou vai para outra que talvez faça com que o ambiente esteja mais propício para você entregar o potencial que você tem e que ele pode ser retroalimentado através de aprendizado. Você investiu em você, você cresce. Você dá mais resultado, seu bolso agradece. Olha como as coisas acontecem. Então, na minha percepção, tem muita gente que se ilude nesse caminho e eu acho que, puxando o gancho da escala, quanto mais maduro, e eu sei que tem muita gente muito grande que ouve aqui, né? Principalmente quem vem aqui também, geralmente quem está me procurando agora para falar sobre como que eu faço, né, o próximo nível, como que eu transformo a minha empresa em algo sólido, como que eu faço um modelo de negócio que tem essa escala híbrida, eu costumo falar de o quanto o que te trouxe até aqui não necessariamente é o que vai te levar para a próxima fase. Então, não tenha medo das próximas fases, principalmente tenha desapego com as fases que você viveu, é muito mais ansiedade com o futuro que você pode construir do que o orgulho do passado que você já fez, porque isso tem algo muito maior escondido ali. Só que a gente geralmente tem medo, porque quanto mais a gente sobe, mais neblina e ar rarefeito a gente encontra. Neblina significa que eu não vou conseguir ver o que está na frente, e ar rarefeito significa que para continuar sobrevivendo tão fácil quanto eu era antes, eu tenho que dar 2 puxadas de ar, porque senão eu não sobrevivo lá em cima. Então, sejam bem-vindos à escala, a escala é boa. Que legal. E aproveitando, eu já ia começar a falar com você sobre escala, então chegamos aqui no ponto correto. Antes da gente entender os benefícios da escala híbrida, é um conceito que você fala muito, o que isso significa e como é que você usa esse conceito na prática? Bom, depois da notícia de ter vendido a Gama, eu estava fazendo a passagem de bastão, eu comecei a ser muito procurado pela galera de infoproduto, que inclusive eu não conhecia. Vários famosos com milhões de seguidores me procurando para falar, cara, como que eu transformo agora meu infoproduto ou meus infoprodutos em uma edtech? Eu falei, pô, legal, a galera tá querendo então costurar o mundo de startup com o mundo de infoproduto. Eu falei, porra, mas tem mais suco aqui. Aí fui espremendo e criei uma metodologia, um método que chama Nash, Negócio de Escala Híbrida, que acabou virando uma comunidade de empreendedores que ou estão fazendo startup e querem ter a autoridade e audiência que o infoprodutor tem para escalar, usando educação inclusive, ou são infoprodutores que já cresceram, já estão fazendo lá seus 8 dígitos e agora estão com medo de como eu continuo fazendo esse crescimento, só que de uma maneira mais sólida, transformando isso, de fato, numa empresa, com uma marca única, com software que dê robustez para você continuar escalando e crescendo, e não necessariamente só entregando como era antes, porque senão vai virar aquela modinha de agora é high ticket, não, agora é perpétuo, agora é lançamento. Eles estão de saco cheio disso, e aí quem está grande já começou a se preocupar com longo prazo, com equity, com essa jornada. Então, negócio de escala híbrida basicamente mistura o melhor de startup com o melhor de infoproduto. Startups têm um potencial de gerar valor através de equity, que é o percentual que você tem da empresa, e um dia pode ter liquidez, ou seja, vender essa empresa, ter investidores para te ajudar a crescer e construir, inclusive, produtos de tecnologia, software e receita recorrente, que é o que a gente chama de SaaS, né? Software como serviço. Isso é maravilhoso, porque faz com que todo aquele seu esforço de adquirir um cliente, ele traga repetição. Hoje, o Netflix, por exemplo, tem 33 meses de LTV. Até você dar um cancelamento, você fica 33 meses pagando, em média, o Netflix. Isso não é maravilhoso? Porque você adquiriu esse cara lá atrás, está pagando 30 meses, é mais de 2 anos. Você entendeu? Então, muitos infoprodutores começaram a olhar isso com bons olhos, e essa é a mágica que as startups têm. Só que por ter vivido 10 anos no mundo de startups, eu percebi uma coisa que a startup não sabe fazer tão bem quanto infoprodutores. Gerar autoridade através do conteúdo, usar esse conteúdo como gancho para fazer boas ofertas e ter altas margens de lucratividade através da educação. Se uma startup faz isso muito bem, ela ganha um grande canal de aquisição, um founder que é influenciador da sua própria marca, um canal que vai fazer com que ela cresça e tenha muito mais escala, com um nível de lucratividade que ela pode, inclusive, continuar reinvestindo
no seu produto, no seu software, sem a necessidade de toda vez ficar captando investimento, porque cada vez que ela capta, o tamanho da pizza dela fica menor, né? Ela é diluída. Então, olha que mágica misturar esses dois mundos. Então, eu venho do mundo de startups e estou ajudando grandes nomes e players a criarem suas próprias empresas baseadas em tecnologia, porque tem muita dificuldade em contratar programador, contratar CTO, contratar agente de produto, tem muita dificuldade de entender o valuation. Pô, quanto que vale a minha empresa? Eles não sabem, até porque é muito difícil hoje. Você compraria o Joel J? Porque vai virar uma pessoa, né? E se ele sair? Então, não é um ativo, é um passivo. Como que a gente transforma, então, toda a autoridade e reputação de uma pessoa que vai passando para outra, ao longo, uma marca institucional única, que é um grande chapéu e que vai ganhando toda aquela reputação, força e idoneidade que já foi construído dentro daquela comunidade que idolatra uma pessoa, mas eu vou despersonalizando ao longo do caminho e vou fazendo com que uma marca seja maior do que o seu próprio criador. Então a criatura se transforma em algo que é mais valioso do que o seu criador e principalmente ela é líquida, ou seja, ela pode ser passada para frente, porque uma hora esses infoprodutores que estão fazendo stories, criativos, lançamentos, lives, imersões, assinando livro, daqui 4 anos vão estar de saco cheio. E eu já conheci vários que estão. Inclusive, eu queria... Nossa, isso é muito legal você trazer esse tipo de conhecimento e abordagem. E eu queria entender do lado dos infoprodutores que você já teve contato, já conversou, já fechou negócio. Quais são as principais dificuldades dessa galera que já construiu uma autoridade em cima da imagem e tá passando por esse momento de despersonalização da marca para construir algo maior do que a própria imagem? Legal, acho que eu chutaria que 90% ou 95% tem muita dificuldade de entender o que é uma empresa e do que é um infoproduto. Então, um infoproduto é talvez um produto de múltiplos que você pode ter dentro de uma esteira que pode te dar escala, né? Uma esteirinha e escala. E a dificuldade ali é a gestão. Então, o que eu mais tenho visto é o nível de maturidade alto traz pessoas que trocaram o lançador ou o estrategista pelo CEO da própria companhia. Entendi. E parou de fazer múltiplas parcerias, porque era uma bucha até para as próprias agências. Você lançava 2, 3, 4, aí 2 engajava, crescia, dava dinheiro, o outro era só uma bola de neve ali que não ia muito longe, dava problema societário, que você ouve nesse mercado de problemas entre o lançador e o especialista. A gente ouve aqui bastante, né? Estrategista, especialista e tal. Então, eu acho que o papel da agência está cada vez mais para uma venture builder, para construir, né, uma empresa junto com alguém que você aposta e se deu bem, e talvez 2 no máximo, mas cada vez mais isso é difícil. E ali, em um determinado momento, desacopla a visão do grande especialista e a cara do business para depois ele ter um CEO. E aí o CEO é gestão, é dentro de casa. É ter uma gestão profissional, ter rituais, ter cultura, ter um modelo muito parecido com o que as startups fazem. Porque o infoproduto que a gente viu há 4 anos que funcionava, você pegando um indiano, fazendo um códigozinho, você pegando um videomaker, freela, baratinho, você pegando um cara de tráfego que comprava os ads, tudo um monte de puxadinho, freela, tal. Aí você organiza aquilo, aí faz o lançamento. Nossa, olha como o tamanho da minha margem, porque eu tinha só 7 pessoas, né? Não paga imposto, não paga... Então, é meio gol de mão, né? Você não é uma empresa de verdade, na moral. Você vai continuar fazendo isso? Beleza, daqui a pouco você vai cair na receita, daqui a pouco você vai ter alguns outros problemas trabalhistas. Então, porra, você tá no Brasil, irmão. Aprende a jogar a regra brasileira. E aí você vai ver se realmente você é tão foda quanto era antes, né, no illegation ali. Então, agora eu começo a ver que é muito diferente de 4 anos atrás. Tem muito mais profissionalização. Mas mesmo assim, ainda há muita oportunidade para crescimento. Para essa estrutura de CEO e ter uma empresa com dia a dia, com rituais, com múltiplos produtos que você vai realmente construindo uma máquina. Eu vejo que uma grande dificuldade, né? Então, a primeira é essa gestão profissional, governança, cultura e tudo mais, como uma empresa mesmo. Então, o infoproduto se transformando em empresa sólida, sem múltiplas coisas, invenções e lá, com foco, né? Então, acho que o segundo seria foco, como que a gente consegue ter uma visão de longo prazo que nos traz a coragem de continuar fazendo coisas que a gente está, mas se reinventando e colocando novos
produtos dentro da esteira. E o terceiro é despersonalizar. Eu acho que esse é um desafio, por exemplo, que o G4 fez muito bem, que a Empíricos fez muito bem, foi vendida por 690 milhões para o BTG. É o gabarito de um negócio de escala híbrida que foi muito bem precificado e pago. O G4 tem 3 grandes autoridades que já dissipam um pouco aquela necessidade que geralmente no infoproduto é um cara só. Né? Um cara, uma marca, né? Então você tem ali o Pedro Sobal e o Subido. Então como que eu faço tirar o Pedro de cena e o Subido virar a grande referência? Então tem um desafio ali, porque virou muito uma pessoa. Ficou gripado? Fudeu. Né? Como que acontece ali quando falta a própria pessoa, aquela autoridade. Mas ele é um exemplo clássico de uma gestão que funciona, porque a Priscila é a CEO do grupo, toma conta de todos os produtos ali e tem uma gestão mega profissional, que eu fiquei muito impressionado. Quando eu vi o tanto de gestão e camadas, eu tenho um amigo que está no conselho deles lá e a gente troca muito das experiências dos profissionais que eu estou ajudando e ele também. Então isso faz com que a gente entenda que há um desafio aí de tirar um pouco a pessoa e ir despersonalizando. E o quarto e último essa galera não aprendeu a fazer software. Essa galera tem muita dificuldade com tecnologia e acha que tecnologia é fazer um bubblezinho ali, um low code, nananã. E pode até ser, faz um microservice no começo tal, e depois vai evoluindo, mas ao mesmo tempo não entendeu muito bem o que não é uma entreguinha, né? É o ativo, né? Como que eu construo isso dentro de um grande guarda-chuva que me traga essa previsibilidade, essa receita recorrente, que entenda que o jogo do equity é esse jogo de você valorizar algo que você possa passar depois. Então, eu lembro até hoje da galera da Anima de M&A, né? Quando vieram ter a conversa, falaram assim, ó, a gente quer comprar a Gama por causa de 3 coisas. Vocês que criaram uma metodologia educacional única e inovadora, vocês construíram uma máquina de vendas previsível e escalável, e vocês construíram um conjunto de tecnologia que possibilita a entrega dessas 2 coisas aqui. Olha que legal. Tech, vendas e educação, que daí é o core, né? Então, quais são os 3 coisas core que você está construindo dentro da sua empresa? Às vezes não é nenhuma dessas, entendeu? A Gama, nesse caso, não tinha uma imagem. Ela já era a criatura grande. Ela sempre começou. E hoje, eu sinto que a gente poderia ter surfado muito melhor e talvez ter sido vendido mais caro. Se eu já soubesse como funciona o mundo de infoproduto, se eu já tivesse, por exemplo, tem um influencer muito bom no YouTube, Felipe Deschamps. Ele é um fenômeno no YouTube para programadores. Ele tem um canal para programadores mais assistido. E é um cara que não tem uma escola dele, uma escola própria. Ele faz propaganda para as outras. E começou a ficar cada vez mais caro fazer ads com esse cara. Imagina se ele fosse meu sócio. Seria uma boa junção, hein? Entendeu? Você entendeu? Não, agora você falando, é muito legal isso, né? Tipo, eu adoro conversar com grandes empresários. É um conteúdo de muito valor, né? E tipo, você falando agora, me veio várias empresas, startups aqui que não tem uma personalização. Vamos juntar. Super. Vamos juntar. Eu trago as startups, você traz os infoprodutores, a gente faz um merge. A gente vai indo, né? Exato, vendam tudo via QIFI. Sociedade. Mas olha só, Guilherme, com toda essa sua experiência como empresário, você foi pro caminho muito natural que é investidor, né? Então eu queria saber de você, quais são os maiores desafios que você percebe que todo investidor que quer crescer, ele enfrenta nesse caminho, né? Como é que eles podem lidar com eles? Então, eu tive investidores muito founder-friendly. E para mim, o melhor investidor é um empreendedor. O empreendedor já passou pelo que você está passando, já calçou seus sapatos, sabe das dores, dos desafios, vai ter uma cobrança natural por conta do nível de maturidade que ele está, mas ao mesmo tempo vai ter uma empatia de saber como se colocar no seu lugar e te ajudar, não só te cobrar. Isso para mim caracteriza um bom investidor. E eu já tive péssimos investidores também, investidores que eu não aguentava mais ver, porque confundia muito o modelo de investimento e de dinheiro com tentar ser chefe, com confundir e botar interesses pessoais à frente dos interesses da companhia. E terceiro, não conseguir ter um convívio, um relacionamento a nível de ecossistema com toda a cadeia que uma empresa precisa. Eu tenho colaboradores, tenho funcionários, eu tenho clientes, eu tenho parceiros, eu tenho professores, olha o tanto de coisa que uma escola, né, tem que ter. E eu acho que essa é a antítese do investidor. Então, como eu aprendi o que é bom e o que é ruim, quando o meu sócio, o meu primeiro investidor, botou 50 mil reais lá no comecinho para eu começar a Gama,
E quando vendi, ele teve quase 30 vezes o retorno desse dinheiro em 4 anos, que é uma coisa assim muito improvável nesse mundo de investimento. Ele me falou assim: Junqueira, eu queria poder contar a história de um fundador que foi investido, depois foi vendido e agora se junta ao seu investidor para continuar procurando fundadores inevitáveis e imparáveis para investir neles no começo. E aí a gente ajudar esses caras a crescer, não só com o money, mas com o smart, né? Com o dinheiro inteligente que vem de experiências, vem de acesso, vem de contato, vem de dar atenção, de encurtar caminhos e fazer com que essa escala e essa liquidez no futuro, que é na hora que o investidor retorna o investimento, é quando essa empresa é vendida. Ou quando essa empresa faz um IPO, alguma coisa assim. Então, para fazer isso, eu quero ter alguém que represente os founders, os fundadores aqui do lado, porque eu já tenho a cara do investidor. Então, somar e tentar fazer com que esse caminho se repita virou um grande mantra. E isso é muito legal. Como que a gente costura um modelo de ser o venture capital brasileiro, né? O fundo de investimento que mais atrai fundadores, porque não é sobre o cavalo, é sobre o jockey. Porque numa corrida, às vezes o cavalo vai embora, às vezes o cavalo vai cansar, mas o jockey continua. E o jockey é um empreendedor. Então a gente tem que investir em empreendedores, em fundadores, em fundadoras. Não necessariamente na empresa, porque a empresa ela pode se adaptar, pode quebrar, pode pivotar, pode mudar o jeito, o estilo. Mas se a pessoa for cascuda, se a pessoa for resiliente, paciente, consistente, ela vai dar certo, é inevitável. E aí por isso que a gente construiu uma tese lá de que empresas que já estão faturando mais de 70, 100 mil reais por mês, recorrentemente, né? Então não é aqueles voos de galinha que fica parecendo que o gráfico é aquele negócio do coração, sabe? Pi, 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 pi. Isso é muito ruim. Tá crescendo consistentemente, 10% ao mês, mais ou menos. Faturando entre 70 e 100 mil reais por mês. E tem um mercado de mais de bilhão, ou seja, um mercado endereçável que não seja, sei lá, biólogos que estudam formiga amazônica. É o tamanho do mercado pequenininho de você atingir. Então, é um mercado grande o suficiente para ser mais de bilhão, é bilhão de reais, é bilhão de dólares, a gente está junto. E tem que ter um time que seja realmente capaz de executar aquela tese e a gente vai ajudar depois aos próximos passos. Então, isso tem feito com que a gente tenha um portfólio muito legal no Investidores VC. Hoje a gente tem desde a formação do investidor para se tornar alguém, né, consciente de diversificação, porque já geralmente é um milionário que investe na bolsa, investe em fundo, investe em imóveis, está querendo diversificar, aprender com esses investimentos, porque você está investindo em inovação e está tendo um potencial de retorno gigantesco, por mais que seja muito mais arriscado, porque essas empresas, em geral, também têm uma dificuldade, às vezes, de crescer, prosperar e, às vezes, até quebram. Então, é natural que a cada alguns erros, você tem um grande êxito ali que compense esses erros, e é assim que a gente está tentando construir um ecossistema lá que já tem mais ou menos 40 investimentos, 9 exits, né, saídas de empresas, assim como a Gama é dessa saída. Agora eu tô lá dentro sendo um dos investidores ativos, ajudando a estruturar esse fundo de investimento, ajudando a ter essa atração de fundadores que, principalmente agora, eu sei que tem um outro bolsão, um outro mundo para captar essas pessoas que são os infoprodutores, que são essas pessoas que às vezes não têm esse apoio desse novo mercado aqui do lado de cá, e eu vou poder ajudar essas pessoas e entender, inclusive, que essa chancela de um investimento, de um fundo, de um investidor, ele traz um aspecto reputacional muito bom para uma galera que estava fazendo dropshipping, para uma galera que estava fazendo PLR, que às vezes quer reconstruir um pouco a sua imagem, a sua narrativa e construir algo de tecnologia, como a gente já vê alguns exemplos no próprio mercado, ter ali alguém para investir, para falar, eu estou colocando a minha reputação aqui no jogo, vou ajudar você nos próximos passos, essa empresa vai ser grande, se eu estou entrando é porque tem coisa boa, vem junto comigo e a gente faz isso. Então essa construção para mim é uma grande oportunidade que os outros fundos, que não me ouçam agora no podcast, não estão olhando, mas a gente vai olhar. Então, negócios de escala híbrida para mim vai ser a próxima grande tendência nos 10 anos que nos
esperam daqui para frente. Fantástico. Eu acredito nisso. A gente consegue ver muito claramente a evolução do mercado, até nas conversas do podcast mesmo, né? Que 2 anos atrás era totalmente diferente. É muito louco como o mercado vai se sofisticando e as novas tendências vão surgindo. Na verdade, tendências de longo prazo, né? Não só ondas, mas a gente percebe que o mercado, ele se sobrevive quando tem previsibilidade e você consegue construir algo a longo prazo. Isso. Com a previsibilidade que você vai construindo ao longo da jornada. Agora, para muita gente que está nos assistindo aqui, são pessoas que estão começando agora no mercado, né? Não estão vivendo ainda esse mundo de investimento ou criar uma empresa para ser vendida depois. Ainda não sabem o que é equity, por exemplo. Mas pensando agora que tem alguém que está construindo a sua empresa nesse momento, baseado no modelo de negócios de lançamento, de perpétuo, de infoproduto, né? Os infoprodutores. Em que momento você acredita que seja ideal pensar em, poxa, será que eu preciso fazer mais grana aqui agora? Ou será que eu já preciso pensar em construir uma empresa sólida para no futuro ser vendida ou contratar um investidor, enfim, não sei se é contratar o termo certo, mas captar um investidor para que eu possa despersonalizar isso e construir de fato uma empresa. Porque a gente tem aqui muitas pessoas que vêm e ensinam sobre estratégias de vendas, como vender mais, como crescer seu Instagram, construir todo aquele business de infoproduto. Mas pouco se fala sobre qual é o meu momento certo de pensar lá na frente. A gente vê exemplos, né? Tipo o Kaique, ele saiu do mercado de infoprodutos, agora ele tá com o SaaS dele e tudo mais. Não é nem SaaS, é startup dele, né? É uma startup de reconhecimento facial. Isso. E aí, a gente vê que a gente acompanhou a jornada dele, foi uma construção. Ele foi pivotando de um mercado para outro até chegar nesse modelo de startup. Então, qual que é... Nele foi muito rápido, mas na sua opinião, o que você diria para alguém que tá construindo essa jornada ainda? Em quanto tempo ela precisa pensar nisso? Começar a pensar nisso. E olha que engraçado, um parênteses antes. O Kaique vem do mercado completamente B2C, né? E aí veio agora para o mercado B2B, startups. E ele é nosso aluno, porque eu sou conselheiro do Thiago Reis na Growth Machine. Foi lá aprender a vender para a empresa, porque é muito diferente vender para a empresa e vender para... Então, o Kaique deu a honra aí de ser nosso aluno lá. Eu acho que essa construção... Tem uma frase muito boa que o Nardon fala, sócio do G4, que é pega a bandeira do Brasil e inverte as palavrinhas. Primeiro progresso, depois ordem. Esquece esse negócio de ordem e progresso. Numa empresa, é progresso, depois ordem. Progresso, depois ordem. Progresso, depois ordem. E é isso que você precisa. Então, sair da inércia é o passo mais difícil. Do 0 para o 1. É faturar 10 mil reais que seja. Faturar 100 mil reais. Qualquer R$1.000 é sair da inércia. Então, eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo, o que mais você vai ter no YouTube, aqui mesmo, nos podcasts, é como sair do 0 para alguma coisa. Saiu do 0 para alguma coisa, você já é, assim, 5% da população brasileira, talvez? Você já é diferente. Hoje, no Brasil, a gente tem quase 200 e poucos milhões de habitantes. Você sabia que só 5% da população brasileira ganha mais de 3 mil e poucos reais? Eu fiquei sabendo disso esses dias, fiquei chocada. Caraca. É muita gente ganhando pouco. Então, se a gente tá falando que, 205%, 10 milhões de pessoas ganham mais de 3 mil reais, 3.500, se não me engano. Significa que 190 milhões de pessoas no país está ganhando 3 mil reais. R$1.000, R$2.000. Esse é o retrato de você entender uma coisa que nunca a mente chama matemática. E aí dentro da matemática olha seus parentes, olha onde você está, olha qual é o empreendedor que está mais perto de você e pode te ajudar, ele já está no 1, ele só vai puxar você do 0. Essa é a parte mais difícil. De todas é a inércia, é sair desse 0 to 1. Então, minha recomendação é, pegue o YouTube, tenha disciplina, estude, não gaste R$1 para fazer qualquer outra coisa antes de ter R$1. E eu acho que a grande ilusão das pessoas é que elas vão lá, se endividam, pagam para ter os gurus, as promessas, as pessoas que vão te falar, não, seu Instagram vai bombar, seu não sei o quê. E aí você vai pelas motivações erradas e tem os resultados errados. E isso faz com que você entenda que
Não é sobre pagar alguém que fez a curadoria para te entregar o que você precisa fazer. E isso tá no YouTube. Você só precisa ter um pouco de paciência para sentar a bunda na cadeira, para abrir o ChatGPT, que é de graça, e perguntar, me dá os conteúdos, me dá as experiências, me dá as pessoas, me dá as redes. CEP mais R. Quando você fizer isso num formato de curadoria, para qualquer tema ele vai te entregar. É assim que eu estou fazendo mestrado lá. Então ele entrega, aí ele vai lá te dar os livros que você tem que ler, que é baratinho. Ou você vê resumo na internet. No próprio YouTube tem muito resumo. Ou, aí na sequência você vê as pessoas que você pode se conectar, seguir, consumir todo o conteúdo dessa pessoa e fazer um curso você mesmo. Pega um Word e coloca os links que você vai assistir todo dia. Um vídeo, todo dia um vídeo. Em 30 dias você saiu da inércia, não é possível. Você entende? Então eu acho que esse é o mais difícil. Então a minha dica para quem está no 1 para frente, que daí começa a ter um pouco de problemas normais e naturais, é use esse negócio do progresso depois ordem. Então, progresso significa cresça. Tá com dor de cabeça, vende que passa. Isso aqui é mote de camiseta, sabe? Escreve aí, grandão. Tá com dor de cabeça, vende que passa. Não tem nada que faça uma empresa ou uma pessoa prosperar mais do que vender. Se você não vende, você ajuda alguém a vender. Só tem 2 funções dentro de uma empresa. Escolha a sua, mas faça os resultados acontecerem. Porque com os resultados vem problemas, mas são problemas bons. Porque é problema de mais cliente querendo você, cliente querendo mais coisas do que você prometeu, fazendo com que as entregas tenham que ser repriorizadas, mas não tem problema. Dê resultado. O resultado faz com que você tenha um novo cartão de visita, a cada nova meta, novo crescimento. Então, fazer com que isso aconteça vai te ajudar bastante. Eu acho que tem muito conteúdo disponível para fazer isso. O meu ponto de vista e o meu lado de qual que é o momento certo de você começar a pensar no longo prazo é: entenda que se você der certo, vai ser difícil. Se você der errado, vai ser mais difícil. Então, por que não pensar agora no resultado do longo prazo, no benchmark que você está vendo, Perfeito. nas empresas ou pessoas que você quer se tornar daqui 4 anos? Para de fazer sonho de curto prazo. Eu não estou pedindo para você fazer um plano de negócio gigante, eu só estou pedindo para você setar uma visão, setar um sonho grande. Meu sonho grande era transformar 1 milhão de pessoas através da tecnologia e da educação. Hoje a Ânima tem 450 mil estudantes recorrentes, já formou mais de bilhão. Mais de milhão, desculpa. Então, olha que coisa maravilhosa, assim. Você sonha um sonho que para você parecia utopia, mas o legal da utopia é que cada 2 passos que você dá rumo a ela, ela dá 2 passos para trás. E aí você vai ressignificando e construindo coisas muito grandes através dessa tentativa de ser grande, dessa tentativa de fazer algo legal. Então, se você está fazendo infoproduto só para ter um dinheirinho, eu respeito, entendo, mas te digo que você não vai durar muito. Para mim, existe uma coisa dentro do mercado de infoproduto, mercado digital como um todo, que é assim: o mercado é o juiz, só que o tempo é o VAR. O que isso quer dizer? O mercado pode comprar qualquer coisa. Você pode criticar o Pablo Marçal, você pode criticar o Wendel, você pode criticar quem você quiser. Talvez você só não seja público-alvo. Você não seja o ICP deles ali, o Ideal Customer Profile. Não tem problema, porque o mercado é o juiz. E se ele está pagando, se ele está crescendo, se ele está tendo resultado, alguém, certo, do outro lado está tendo resultado. Está tendo transformação, está tendo entrega. Só que se essas pessoas não durarem muito, é porque o VAR fala assim, ó, saiu, cancelado, não entrou a bola, não foi gol. Por que o tempo é o VAR? Porque ninguém consegue consistentemente enganar ou prometer e não entregar de maneira contínua, de maneira perpétua, de maneira de médio e longo prazo. Então, se tinha gente, e eu lembro claramente que 10 anos atrás, sei lá, 6 anos atrás, tinha muita gente aí que sumiu do mapa. Cadê? Sim. Cadê essas pessoas? Então, a gente, né, tem essas transformações porque são pessoas que escolheram, de certa forma, crescer, ficaram iludidos talvez com essa grana que talvez não seja 100% sólida, mas que deu um conforto, mas que não conseguiu depois continuar isso. Então, se você está preocupado com prosperidade a longo prazo, se você quer jogar o jogo difícil, se você quer jogar o jogo do longo prazo, eu recomendo que a partir de R$70 mil por mês que você faça, R$100 mil por mês, quando você começar a bater esses dígitos, você já comece a investir fortemente em pessoas, seniorizando seu time,
fortemente em processos para mapear o que você precisa depois escalar e fortemente em tecnologia. E aí entenda o fortemente com as possibilidades que você tem na onde você está. Porque mais vale você reinvestir na sua empresa e deixar de botar aquele dinheiro no seu bolso que você vai trocar de carro agora, para daqui 1 ano, 2 anos, você não só trocar de carro, de casa, viajar e tudo mais, com as possibilidades que foram criadas de uma maneira mais longo prazo, não curto prazo. Caraca, é isso aí. Insights valiosos aqui com o Junqueira. E aproveitando ainda mais esse seu momento investidor, eu queria saber de você, qual tipo de perfil de empresas que você busca investir? Como é que esses empreendedores... Vai que tem algum aqui, né? Que tá procurando investidor. Ele pode apresentar esse projeto para você. Bom, legal. Nosso Instagram é investidores.vc, né? Me segue lá também, Gui Junqueira. Eu tenho um linkzinho que a gente... faz o screening e principalmente uma devolutiva, dá um feedback sobre o negócio da pessoa. Legal. Então isso é bem legal, que você consegue inclusive ter um termômetro de você tá bem, você tá mal, enfim. E aí tem um link lá do Capte Conosco, mas basicamente não tem muito segmento, então a gente tem empresa da área de alimentação, da área de saúde, área de educação, área de beleza, então tem bem agnóstico em relação a segmentos de mercado, então pode ser todos. Tem alguns que são mais desafiadores, principalmente os que tangem ali lei, legislação e tudo mais, então a gente fica mais preocupada, mas a gente não gosta de modelo de negócio B2G, que é para governo, porque exige uma complexidade de processo de vendas, burocracia em licitação, não consegue escalar muito, então isso acaba tendo uma grande dificuldade do ponto de vista de passar lá no nosso screening, tá? Os pontos de tração foi aqueles que eu falei, né? Então, tá faturando entre 70 e 100 mil reais, ou seja, são empresas que estão no comecinho e precisam dar aquela alavancada e o dinheiro vai ir justamente para construir algo que você não vai conseguir fazer sozinho, talvez, que é produto, tecnologia, que custa um pouco mais caro ali nesse começo. Então, a gente consegue equilibrar bem esses pratinhos e continuar sendo um smart money, ou seja, um conselheiro, um board, uma pessoa mais experiente para estar ali do seu lado investindo, porque o investidor não vai botar o dinheiro embora simplesmente, porque tem esse desafio de continuar acompanhando e ajudando, agregando, não é só botar o dinheiro embora. Então, empresas que estão crescendo 10% ao mês, empresas que têm mercados bilionários, empresas que diversos segmentos, mas que tenham ali pelo menos esse minimamente a tração, já saiu da inércia e está ali a partir de 100 mil reais, já ajuda pra caramba pra gente ter. Pô, Junqueira, mas essa receita é de infoproduto, a gente está construindo nossos cursos, nossa autoridade, mas, pô, se você já tem a visão de necessidade do seu público, tem um viés de comunidade forte, já consegue ter ali uma experiência ali em relação à sensibilidade de precificação, de poder aumentar, né, esticar o bolso do que seu cliente paga para você hoje em 2, 3, 4 vezes, já são bons indícios que existe ali uma oportunidade para a gente construir software, construir recorrência, construir previsibilidade dentro dessa empresa, e a gente pode ser um parceiro ideal para fazer esse tipo de coisa. Então essa é a tese, a busca, que é difícil, porque tem muita empresa que parece boa, mas quando a gente vai olhar, às vezes não é tão assim. Então tem um processo que chama due diligence, né? Que é fazer a diligência contábil, tributária, financeira, e aí geralmente assim, os problemas meio comum, né? Todo mundo PJ, não emite nota direito, e não tem problema, a gente vai, né, calibrando e endereçando esses pontos, inclusive com a nossa ajuda, mas tornar essa empresa profissional para que ela, ao longo do tempo, seja um ativo que vai ser construído, vai ser vendido lá por múltiplos e múltiplos e múltiplos milhões lá na frente. É isso, bora crescer de forma sustentável. Step by step, né? Exatamente. Cara, que papo incrível. Foi fantástico ter essa conversa aqui com você. A gente aprendeu muito. É um daqueles podcasts que a gente fica prestando atenção, né? E aí a mente vai dando uma... Uau! Olha quanto de coisas que a gente aprendeu aqui. Tenho certeza que a galera de casa aprendeu muito com você. E a gente costuma finalizar o nosso episódio com uma pergunta mais reflexiva. Você topa responder pra gente? Top. O que você gostaria de ter ouvido quando começou a trabalhar no digital, que hoje, depois de toda a sua vasta experiência, você pode transmitir para alguém que está começando agora? Pense grande, comece pequeno e cresça rápido. Eu fui aprender isso muito depois e eu inverti um pouco as coisas, né? Querendo, às vezes, construir o prédio para depois vender o apartamento, sendo que eu podia ter vendido ele na planta. Ou seja, começar pequeno, né? Mas eu sempre tive o desafio de pensar muito grande
e ser meio megalomaníaco, e eu já querer executar da noite pro dia aquele tamanho de sonho que ele precisava do step by step, ele precisava de um passo a passo. Então, como diz meu sogro, não comece a subir a escada pelo meio. Ninguém consegue subir uma escada pelo meio. Você começa a subir uma escada por baixo. Pelo primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, e assim sucessivamente. Tem muita gente, assim como eu tentei na minha trajetória empreendedora, começar a subir uma escada pelo meio. E isso é muito difícil porque acaba tendo um tombo muito maior de você achar que você já é grande, achar que você tem que fazer certas coisas, sendo que às vezes o mínimo bem entregue causa um efeito máximo muito bem percebido. Então isso é uma mágica nos negócios que eu diria para mim mesmo novamente, começa pequenininho, cresce rápido, acelera, mas continua pensando grande lá. E não necessariamente o contrário, né? Comece grande, cresça devagar e pense pequeno. Porra, isso é muito ruim. Perfeito. Eu tenho certeza que esses conhecimentos vão impactar positivamente o negócio de todo mundo que for aqui até o final. Inclusive, chegamos ao final, mas não acabamos, porque temos presentinhos KiwiFi pra você. Era surpresa. Olha lá, chegando. É muito legal. Gente, já tenho tanto de presente. Espero que tenha espaço lá na mala, viu? Qualquer coisa você desconstrói a mala. Chegou aí pra você, olha Guilherme. Isso, gente. Posso fazer uma brincadeira entre o roxo e o verde? Pode. Vamos lá. Vocês são o Nubank do infoproduto, porque eu nunca vi uma empresa que cuida com tanto carinho a experiência, a entrega para as pessoas. Aí, gente, olha eu aqui. Olha aí. Olha aí, gente. Ó, tô mais bonita aqui. Tem umas coisinhas aí pra acabar com a sua dieta, se é que você tem alguma dieta. Olha aí. Uva adoçada. Os seus filhos vão aproveitar Meus bem. filhos, eu ia falar exatamente isso. Os doces eu tô fugindo, viu? Mas o salgadinho eu como. Nossa, isso aqui é uma coisa. Você tá fugindo do doce, né? Como vocês descobriram? Como que vocês descobriram? Isso aqui é uma tentação, né? Só no dia do lixo, domingão. Valeu, hein? É literalmente Muito pra obrigado. agradecer sua presença aqui, os conteúdos compartilhados. Foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Eu que agradeço. Tenho certeza que a galera aprendeu muito com você. Você trouxe conhecimentos que, pra quem tá pensando pequeno agora, pode ter tido aí vários insights de mudança. Então, muito obrigada pelo seu tempo. Valeu E demais. eu tenho certeza que a galera também vai querer te acompanhar nas redes sociais. Então, deixa aí os seus arrobas. @Gui Junqueira no Instagram. Eu sou muito ativo também no LinkedIn, Guilherme Junqueira. E eu tenho um canal no YouTube que eu provoco bastante sobre empreendedorismo e educação. Guilherme Junqueira também lá. Então, para todo mundo que quiser conhecer mais o Investidores VC, conhecer também o Nash, né? As comunidades que eu tenho contribuído para ajudar infoprodutores a crescer de maneira, né, híbrida. Vai ser um prazer ali trocar com vocês. Legal demais. Vai aparecer aí na tela tudo pra você não se perder, não se preocupe. Agora, Bruninha, pra quem ficou até o final desse episódio incrível, precisa fazer o quê? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza, né, que vocês ficaram. Já deixa aquele super like, comenta aqui os insights valiosos que você pegou com o nosso queridíssimo Guilherme Junqueira, comentou. Então agora você já sabe, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein, por favor, pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele final bem importante, né? Ô, Carol, aonde a gente se encontra? No próximo KiwiCast é um super compromisso e é por isso que nós nos vemos lá, viu? Tchau!